Há algum tempo, eu estava em uma loja de eletrônicos local e vi uma caixa com um scanner de etiquetas cativante, além do scanner cinza para computador. Com um nome como esse, eu tive que comprá-lo. Embora eu imaginasse que provavelmente era exatamente o que parecia. Um scanner cinza para computador. Sabe, obviamente? Bem, provavelmente é óbvio o suficiente. Este é um scanner de documentos para PC e muito antigo. Eu o rastreei até cerca de 1990-91 no máximo. E normalmente, isso não me interessaria porque um scanner é um scanner, certo? Mesmo que seja realmente antigo, as únicas coisas que realmente mudarão são a resolução, a velocidade e a interface. E da caixa parece bem barato. Então talvez faça uma imagem horrível. Demora muito para fazer isso e é irritante para conectar. Bem, como se vê, todas essas coisas são verdade, porque este era o scanner mais barato do mercado. Quando foi vendido, custava cerca de $600, numa época em que os scanners geralmente custavam mais de $1.200. Agora ser ruim não torna algo realmente interessante, se você me perguntar. Mas eu consegui isso de qualquer maneira porque tinha que saber o que era cinza sobre isso e porque eles achavam que era importante o suficiente para colocar no nome. Bem, como você pode imaginar, cinza significa apenas que não tem cor, o que é bem estranho pensar sobre isso de uma perspectiva moderna, certo? Os scanners hoje em dia fazem uma quantidade ridícula de cor, como a maioria deles tem 48 bits por pixel. Mas pela caixa, este só pode fazer preto e branco, meios tons e escala de cinza, que são respectivamente 1 bit, também 1 bit e 6 bits por pixel, na melhor das hipóteses. Isso fornece incríveis 64 tons de cinza, e faz isso pelo menos a 300 pontos por polegada, tanto vertical quanto horizontalmente. E supostamente, pode usar a maioria dos softwares do scanner, então não é tão ruim quanto poderia ser, mas ainda não é colorido. E quando vi esta caixa, pensei, eu já vi um scanner monocromático antes? Bem, eu tinha, mas só meio que... O primeiro scanner que usei foi o que minha família comprou por volta de 1998. Era um Agfa. Eu odiava, mas era basicamente igual a um que você pode comprar. Agora é um flatbed. Você colocava um documento nele, apertava scan e obtinha uma imagem. Demorou muito tempo. Era de resolução muito baixa e a imagem parecia horrível, mas ainda era colorida. Agora, mais tarde, me deparei com um velho scanner de mão Logitech em nossa garagem e me disseram que ele só digitalizava em preto e branco. Então, acho que já tinha visto um scanner monocromático antes, mas não tinha ideia de quando ele foi feito. E também era um gadget bem estranho. Os scanners de mão capturam apenas 5 ou 6 polegadas de cada vez, então sempre presumi que fosse algum tipo de dispositivo de propósito especial e não realmente relevante para o desenvolvimento geral do campo. Mas, falando nisso, parado ali olhando para a caixa, percebi que não sabia nada sobre a história dos scanners. E, como se vê, estou longe de estar sozinho. Se você quiser saber de onde vêm as câmeras digitais, por exemplo, você pode simplesmente pesquisar no Google, ou verificar a Wikipédia, ou verificar uma enciclopédia de papel real. Quando criança, eu tinha uma impressa em 1988, que ainda tinha uma linha do tempo muito boa, com muitas especificidades que remontavam aos experimentos originais de CCD na Xerox. E há sites inteiros hoje em dia dedicados à história granular dessas coisas, até centenas de modelos individuais que a grande maioria das pessoas nem sabe que existiam. Por outro lado, se você pesquisar no Google quem inventou o scanner, as coisas ficam sombrias. A página Wiki, por exemplo, tem uma seção de história que consiste em uma frase que diz que os scanners descendem das primeiras máquinas de fax. E o resto são apenas fatos irrelevantes sobre aqueles que nem pertencem à página. E outros sites, invariavelmente, fazem a mesma coisa. Eles descrevem tecnologias muito antigas. Talvez eles mencionem os primeiros scanners industriais, e então eles vão agora desenhar o resto da coruja e pular diretamente para os dias atuais. Também não parece haver nenhum vídeo no YouTube sobre este assunto. As pessoas fazem vídeos sobre impressoras antigas o tempo todo. Mas ninguém nunca fez um vídeo sobre um scanner, exceto alguns especialistas em tecnologia que fizeram um artigo sobre o HP ScanJet 4C. E esse toca em uma quantidade significativa de história contemporânea. Na verdade, é um vídeo fantástico. Você deveria dar uma olhada. Mas além desse exemplo, ninguém mais chegou perto desse assunto. Eu não consegui nem encontrar uma lista ruim cheia de meias-verdades. Simplesmente não há nada por aí. E isso provavelmente é porque os scanners são patologicamente chatos. É impossível se interessar por eles. As pessoas podem se fascinar por impressoras, por exemplo, porque elas são muito diferenciadas. Houve tantas abordagens para o problema, tanto corte de custos e coisas, que nunca decolaram ou foram completamente esquecidas. As impressoras podem produzir resultados surpreendentemente bons ou ruins. Ou usar mídia estranha, ou imprimir muito rápido, ou incrivelmente devagar. Há plotters para olhar. Há impressoras Spark e matrizes de pontos de alta qualidade. Há tanta variação. As impressoras são chatas? Absolutamente. Você consegue se interessar por eles de qualquer maneira? Se você é um grande nerd, pode apostar sua bunda. Da mesma forma, as câmeras são documentadas em grande profundidade porque são dispositivos criativos. Suas qualidades, ou a falta delas, têm impacto direto no que elas criam. Uma câmera digital ruim pode produzir uma foto excepcionalmente ruim, ou uma que é quase ilegível.
mas isso pode ser fascinante ou até desejável. Os scanners não são assim. Elas não podem ter uma aparência característica que poderia se tornar uma parte vital de uma obra de arte, porque se tivessem, todo mundo ficaria louco com isso. Tudo o que um scanner deve fazer é converter algo que você já tem em um formato digital. E todos nós queremos que esse processo seja totalmente objetivo. As únicas coisas com as quais nos importamos são resolução quantitativa, cor, profundidade, aberrações. E como os scanners modernos se tornaram virtualmente perfeitos em todos esses aspectos, não há realmente nada do passado que alguém queira revisitar. Este é simplesmente um problema que já tivemos e agora resolvemos. Este não é um tópico atraente. Então ninguém se preocupou em escrever em algum lugar onde eu pudesse encontrar as respostas para minhas perguntas. Os scanners eram todos preto e branco antigamente? E se sim, quando isso parou? Eu tive que descobrir isso em fontes primárias. Tive que sintetizar eu mesmo. Foi muito mais difícil do que eu esperava, e os resultados foram bem surpreendentes. Mas como essa coisa foi o que me interessou em primeiro lugar, pensei em mostrá-la a vocês, mostrar um pouco da experiência inicial de digitalização, e então explicar como ela se encaixa na história. Então, vamos desempacotar essa coisa. Para meu grande choque, tudo está realmente aqui, até onde eu posso dizer. Então, temos a placa de interface. Daremos uma olhada nisso mais tarde. Temos os cabos originais. É melhor ficar com eles. Eles valerão alguma coisa no eBay algum dia. Temos os manuais originais, que são bem extensos. Há bastante documentação aqui. E temos os discos de software originais. Não se preocupe, eu os arquivei. E finalmente, temos o scanner em si, que vai ter muito barulho de isopor aqui. Por favor, aguarde. Coisas absolutamente horríveis. Livre-se disso. E finalmente, temos o próprio scanner nesta capa protetora muito infeliz e decadente. Nós, vamos deixar isso de lado também. Acho que teremos a mesma experiência, com ou sem essa parte de isopor. Maravilhoso. Ótimo para manter seu estúdio limpo. Ah, tem mais aí em cima. Ah, ótimo. Eu amo isopor. Essas coisas definitivamente deveriam existir agora que estão no scanner. Ainda estarei pegando pedaços de isopor daqui a 3 semanas. Então, aqui está a máquina finalmente. E não tem muita coisa. O número do modelo é, na verdade, Scan Plus Gray 300. E tudo o que temos é a bandeja de papel aqui. Temos um controle de contraste. Temos um botão de alimentação. E na parte de trás, temos apenas a porta de dados, o conector de energia e o interruptor de energia. A documentação incluída para essa coisa é realmente bastante extensa. E vamos consultá-la algumas vezes ao longo deste vídeo. Mas vamos ver como o Scan nos apresenta seu produto. Agradecemos por comprar este scanner em escala de cinza. Este produto foi desenvolvido como um esforço de equipe para fornecer ao consumidor um periférico de computador sofisticado a um preço acessível. Isso não apenas nos diz que eles não fizeram apenas Bob e a contabilidade fazerem todo o trabalho, mas apenas 2 frases em que eles nos disseram que o baixo custo era pelo menos seu objetivo número 2, se não o número 1. Isso não é muito encorajador. Lendo um pouco, sentimos que nossos designers e engenheiros atingiram esses objetivos ao fornecer um scanner de mesa em escala de cinza compatível com o HP Scanjet Plus, de 300 dpi, alimentado por folhas muito compactas. Bem, essa certamente foi uma série de declarações muito razoáveis, seguidas por uma que não faz sentido em 2024. A propósito, mantenha esse nome em mente. HP Scanjet Plus. Isso vai surgir novamente. Então, deixando isso de lado, existem algumas diferenças óbvias logo de cara entre esta e uma unidade moderna típica. E tenho certeza de que você já notou a maior delas. Não é uma mesa plana. Este é um design de alimentação de folhas, como em você alimenta folhas de papel nele. E isso não é nada extraordinário. Na verdade, elas ainda são bastante populares. Este, por exemplo, é um scanner Fujitsu Snap. Eu uso isso para digitalizar recibos para meus impostos. E você simplesmente desdobra aqui e coloca um quarto de resma de papel inteiro no topo. Pressione digitalizar e ele puxará a pilha inteira uma página de cada vez. É totalmente automático. Por isso são chamados de alimentadores automáticos de documentos, ou ADFs. Elas são incrivelmente comuns hoje em dia e muito convenientes. Você nem precisa de um dedicado. Os scanners de mesa geralmente vêm com ADFs embutidos na tampa. Eles são maravilhosos quando não giram e mutilam seus documentos. O que torna este estranho é que ele não é automático. É apenas um DF. Não há um. Você tem que alimentar as folhas uma de cada vez. E eu nunca tinha visto isso antes, exceto em scanners de cartão de visita baratos e pequenos, esse tipo de coisa. Então, isso levantou outra questão. Essa abordagem era comum? Era uma vez? As plataformas foram algo que surgiu depois? Vamos colocar um alfinete nisso. Então eu quero mostrar a vocês como isso funciona, mas para começar, preciso instalar esta placa de interface em um PC. Mas esse é um tópico próprio.
Por que precisamos de uma placa dedicada apenas para executar esse scanner? Ele não pode ser simplesmente conectado a uma das portas comuns do PC? Bem, o problema é que os PCs não tinham portas naquela época. Eu sei que parece muito bobo, mas tenha paciência comigo. Hoje em dia, temos toneladas de USBs em tudo, e você pode conectar praticamente qualquer dispositivo àqueles que não têm uma GPU de alto desempenho. Mas o USB não apareceu até 1996, e pelos 15 anos anteriores, não havia realmente nada parecido. O PC original não tinha portas embutidas. Tudo era um complemento, exceto o soquete do teclado. É claro que placas seriais e paralelas eram suposições desde o início, e quando o mercado de clones ganhou força, elas estavam sendo incorporadas a tudo. Mas é isso. Essas eram as únicas portas padrão que o PC já teve, e eram horríveis. A velocidade serial atingiu um máximo de cerca de 100 kb segundo, enquanto a paralela atingiu apenas 50, e o barramento ISA do PC funcionou a 5 MB por segundo, o que é cerca de 2 ordens de magnitude mais rápido. Essas eram interfaces bem apertadas, e a única salvação real era o SSI. Era uma espécie de USB da época, incrivelmente rápido e extremamente expansível, e praticamente todos os periféricos de alto desempenho vinham em uma versão SSI, incluindo scanners. Aqui está um do final dos anos 80. Eles definitivamente existiam. O problema é que o SSI era muito caro, e nunca caiu de preço. Então os consumidores, em grande parte, não podiam pagar por ele. Para dar uma ideia de quão ruim isso era em 1989, quase uma década depois do lançamento do SSI, pelo menos um fornecedor estava vendendo scanners que usavam a porta SSI, e eles levavam 3 minutos inteiros para digitalizar uma página. Isso foi considerado extremamente lento, mesmo para a época, mas eventualmente eles lançaram uma atualização, um Easy Card que eles chamaram de Interface Paralela Aprimorada, que reduziu o tempo de varredura para 30 segundos. Para deixar claro, porém, esse é o sentido da engenharia elétrica do termo paralelo, em oposição à sinalização serial. Eles enfatizam que o scanner não funcionaria em uma porta paralela normal de PC. Então tenho certeza de que aquela placa era um dispositivo feito sob medida, somente para aquele scanner, assim como este. Isso parece ultrajante, mas eles estavam presos entre portas incrivelmente lentas e universais, ou uma incrivelmente cara e rara. Então a única opção que restava era fazer algo do zero. O Scan parece ter chegado à mesma conclusão. Este quadro é bem minimalista. Não há muita coisa aqui, apenas algumas portas lógicas, um flip-flop, um buffer, um transceptor de barramento e uma única matriz lógica programável. Ou PAL. Acredite em mim, isso tudo é muito simples, e eu não sou bom em engenharia reversa. Mas só pelas vibrações, eu diria que estamos olhando essencialmente para um extensor de barramento ISA. Este chip PAL provavelmente não está fazendo nada mais do que decodificação de endereço. E então as linhas de dados do barramento provavelmente são disparadas pelo cabo direto para o scanner. Em outras palavras, isso não faz nada. O scanner em si é um dispositivo ISA. Ele é grande demais para caber em um PC. Então a placa estende o slot sobre um cabo. Então, sim, as coisas eram simplesmente bárbaras naquela época, e eles tinham que resolver os problemas de maneiras bobas. Mas espere um segundo, porque o primeiro scanner que usei em 1998 realmente se conectou à minha porta paralela e funcionou perfeitamente. Na verdade, um monte de coisas funcionavam naquela época, como leitores de cartão e CD-ROMs, a porta paralela era usada para todo tipo de coisa. Então fiquei um pouco confuso com isso. E acontece que eu tropecei em uma armadilha comum ao estudar o passado. A tendência de encaixar eventos em limites de décadas. Eu penso em periféricos de porta paralela como algo dos anos 90, mas na época em que esse dispositivo foi lançado, a porta paralela era literalmente uma interface diferente. A maioria dos PCs feitos depois de meados dos anos 90 oferece 3 modos no BIOS para a porta paralela SPP, EPP e SPENA. A primeira é a interface original do IBM PC, mas os dispositivos que me lembro de usar sempre precisaram de EP, a porta paralela aprimorada. E embora isso seja chamado de modo, até onde posso dizer, parece ser uma interface completamente diferente, com uma pinagem totalmente diferente, que por acaso usava o mesmo conector. De qualquer forma, aumentou a taxa de transferência da porta paralela para quase 2 MB por segundo. Isso é cerca de 40 vezes mais rápido e quase metade da taxa de transferência do próprio barramento ISA. O ECP era aparentemente ainda melhor. Então esses modos são a única razão pela qual os periféricos paralelos de alta velocidade foram realmente práticos, e nenhum deles existia antes de 1992. Em outras palavras, depois de 10 anos no mercado e milhares de desenvolvimentos de hardware, as interfaces padrão dos PCs não ficaram 1 bit por segundo mais rápidas do que a IBM colocou em sua primeira máquina. Eu me deparo com esse fato cerca de 2 vezes por ano, mas fico surpreso todas as vezes. É tão difícil de acreditar. Quer dizer, é por isso que o PC XT foi um sucesso tão grande. Apesar de não ter quase nenhuma melhoria em relação à máquina original, ele ofereceu 3 slots adicionais, e durante a primeira década da plataforma, tudo precisava de seu próprio slot. Então agora sabemos por que precisamos da placa. Vamos em frente e instale-o agora. Devo mencionar, antes de prosseguirmos, que meu computador aqui é um pouco anacrônico.
É um Dell GMM 5133 de 1996. Isso é 5 anos mais novo do que o scanner cinza para computador. Mas as pessoas guardam as coisas por muito tempo. Então é totalmente possível que elas tenham sido usadas juntas. Sua CPU Pentium 133 é muito mais rápida do que qualquer outra disponível em 1991. Mas acredite, ela ainda é incrivelmente lenta e roda com facilidade o DOS e o Windows 3, que são as únicas coisas que o manual aborda. Bem, na verdade ela cobre o Windows 2 também, mas pode ser muito difícil de obter e manter funcionando. Então, fui com o 3. Dê-me um segundo, vou conectar tudo isso. Tudo bem, acostume-se com o barulho do ventilador pelos próximos 25 a 30 minutos. Então, eu instalei o software que veio com essa coisa, mas não vamos vê-lo imediatamente porque é meio ruim, e também é apenas para Windows. Chegaremos ao Windows, não se preocupe, mas o DOS ainda era muito importante na época, então estou começando por ele agora. O manual, na verdade, sugere vários pacotes gráficos compatíveis diferentes e tem instruções específicas para usar cada um. É uma documentação surpreendentemente de alta qualidade. No final, fui com o PC Paintbrush 4, só porque ouvi dizer que era popular antigamente. Na verdade, ouvi dizer que foi um grande negócio por um tempo. Eu sei que ele foi empacotado com um monte de mouses em meados dos anos 80, já que de outra forma, não havia muito software de PC controlado por mouse ainda. Também a origem do formato de imagem PCX, que já foi popular, e aparentemente é a base para as versões iniciais do Windows Paint. Então meio que ficou em todo lugar. Eu não mexi muito nele, mas parece fantástico, especialmente considerando sua idade. Fiquei particularmente impressionado com o quão limpa e utilizável essa interface é. Eles essencialmente recriaram a interface do usuário inicial do Mac, mas inteiramente dentro deste aplicativo rodando no DOS. E isso realmente introduz um problema. Este programa é anterior às extensões VESA BIOS. Algumas pessoas continuam me dizendo que é pronunciado VESA, mas isso soa horrível. Então não estou dizendo isso resumidamente porque é mais antigo que o VD. Ele só pode funcionar com placas de vídeo para as quais foi explicitamente projetado. E como é muito antigo para o meu Dell S3 Trio 64, estou limitado ao bom e velho VGA. Isso significa 640 por 480 com 16 cores ou 320 por 240 com 256 cores. Agora, lado a lado, a profundidade de cor aumentada parece atraente, mas 320 não é resolução suficiente, especialmente depois que você adiciona o menu e a barra de ferramenta. Então 640 é realmente a única opção. Agora reproduzir fotos em apenas 16 cores é uma droga. Geralmente é bem difícil de olhar, mas como estaremos trabalhando em escala de cinza, temos uma vantagem. Podemos entrar aqui e ir para obter a paleta, e podemos substituir as 16 cores padrão por 16 tons de cinza. E isso é surpreendentemente utilizável, como você verá quando escanearmos algo. Então vamos lá. Vamos começar com este documento de exemplo, que é uma página arrancada de um calendário. Você percebe como é difícil encontrar uma foto brilhante de página inteira em uma loja? Eu ia comprar um porta-retratos e apenas retirar o espaço reservado, mas agora são todos anúncios. É uma droga. Mas isso serve. Então inserimos isso no slot. Bem, ajudaria se eu ligasse, não é? Inserimos isso no slot e quando ele percebe, ele pega de mim. E agora estamos prontos para digitalizar. Então, vamos ao menu de digitalização e daremos uma olhada nas opções. Há um monte de coisas aqui. Abordaremos muitas dessas coisas mais tarde, mas primeiro precisamos selecionar um modo de cor. Vamos usar tons de cinza com 256 cores. Agora o scanner só suporta 64, mas este programa não suporta nativamente imagens de 6 bits e a conversão ascendente geralmente não causa perdas. Então o que você pode fazer? Vamos ignorar o resto disso. Vamos deixar a resolução no padrão. Em seguida, temos a janela de geometria. Poderíamos cortar a imagem, que também será relevante mais tarde, mas queremos apenas digitalizar a página inteira. Então vamos garantir que nosso botão de contraste esteja centralizado e pronto. Memória insuficiente para escanear. O quê? Por quê? Certo, aqui está a nossa foto. E agora você pode ver por que eles se incomodaram com a placa de interface personalizada. Isso levou apenas cerca de 30 segundos, o que é perfeitamente razoável, até mesmo para os padrões modernos. E isso com atrasos para buffering. Se eu diminuir a resolução, ele fará a varredura inteira sem pausar a cada 2 segundos. Mas como escaneamos em resolução máxima, agora temos um tipo de problema. Com 8 polegadas e meia e 300 dpi, isso tem mais de 2.500 pixels de largura, o que é cerca de 4 vezes mais largo do que nossa tela. Bem, então o que você diz? Apenas diminuir o zoom? Sim! O software dessa época raramente tinha configurações de zoom arbitrárias. Frequentemente você podia aumentar o zoom, mas apenas 1 ou 2 incrementos fixos, e não podia diminuir o zoom de jeito nenhum. Agora, o PC Paintbrush tem uma opção de diminuir o zoom.
mas parece com isso. Sim, é meio estranho. Ele nem está realmente nos mostrando a imagem inteira. Devo ressaltar que é apenas cerca de 50% dela, e está um pouco esmagada para 4 tons de cinza. Eu diria que provavelmente porque isso reduziu o consumo de memória. Esse é um ponto que vai surgir com frequência neste vídeo. Acostume-se com isso. Então não há como ver o que digitalizamos por completo, a menos que eu salve a imagem e a visualize em outro programa. Mas vou economizar um tempo, já que fiz uma digitalização antes do show. Parece assim. Bem, não é ótimo, mas não sei se é um defeito de design. Tenho quase certeza de que o circuito analógico dessa coisa está desregulado devido à idade, porque todas as fotos que tiro dela ficam terrivelmente distorcidas. Com listras, o contraste cai em uma direção. Essas listras quantizadas estranhas. Há algum tipo de estroboscópio diagonal estranho acontecendo se você aumentar o zoom, e certamente parece que há problemas ópticos também. Acho que o mecanismo pode estar desalinhado em algum lugar, porque o lado direito de cada imagem está realmente desfocado. Então tenho certeza de que essa coisa não foi vendida nessas condições, embora o manual afirme que ela pode obter digitalizações que se parecem com essa. E eu também não acredito nisso. Os fabricantes nunca tiveram medo de vender scanners que simplesmente não funcionam direito. Por exemplo, a primeira vez que tentei escanear uma foto por volta de 2002, recebi isso. Agora não me lembro se a impressão ficou boa, então talvez todo o quadrante inferior esquerdo fosse preto para começar, mas certamente não parecia aço corrugado de perto. Esse tipo de listras era extremamente comum em scanners da era de 2000. Então imagino que o scanner cinza para computador não era melhor. Mas tenho certeza de que nunca foi tão ruim. Mesmo assim, podemos ter uma ideia de como a imagem teria ficado se dermos uma espiada entre as aberrações. E mesmo onde parece razoavelmente intacto, você pode dizer que a qualidade nunca voaria. Hoje em dia, cada pixel aqui está recebendo menos de 1 byte de dados, então não é muito matizado. Considere que um scanner de até 20 anos atrás capturaria pelo menos 1 byte completo de dados por canal de cor. Então 24 bits por pixel. Isso significa que o pior scanner que você conseguiu comprar nas últimas 2 décadas ainda consegue ver 16 milhões de cores diferentes. E qualquer scanner de fotos real vai ainda mais longe. Todos eles fazem cores de 48 bits, o que não pode ser exibido em nenhum monitor existente. O único propósito de todos esses bits extras é garantir que todos os seus detalhes sejam capturados, mesmo que você só possa recuperá-los no pós-processamento. Aqui, isso é impossível. Vamos demonstrar isso mal com isso. Wolf, um amigo meu tirou esta foto e ela é tão impressionante. Eu coloquei o link abaixo para que você possa ver a imagem inteira. É uma foto fantástica. E eu tenho uma impressão de boa qualidade e o JPEG original. Então, podemos comparar. Tudo bem, lá está ele. Mas vamos dar uma olhada mais de perto aqui. Vamos gerá-lo. Então, vamos tirar a foto original. Coloque isso ao lado, reduza para a escala de cinza de 8 bits na mesma resolução. E agora, podemos comparar entre elas. E você pode ver quanto mais detalhes há na foto original, mesmo na mesma resolução, e mesmo naquela baixa profundidade de cor. Quer dizer, você tem que ler entre as distorções analógicas, mas ainda dá para perceber. A cor de 6 bits deste scanner parece muito menos matizada, porque não tem uma gama de tons ampla o suficiente. 8 bits, mesmo em escala de cinza, oferecem 256 tons possíveis. E esse é realmente o mínimo para reproduzir uma foto com apenas 64 diferenças sutis em brilho, que não se encaixam em um desses tons. Apenas são engolidas e mescladas. Não há como evitar isso. E não seria tão ruim, exceto que este scanner não tem recurso de exposição automática. O sensor nesta coisa tem uma faixa dinâmica muito baixa. Então, este controle deslizante de contraste na parte superior é necessário para ajustar a pré-amplificação, para trazer as partes da imagem que você está interessado para a gama do sensor. Então, toda vez que você faz uma varredura, você tem que definir esse controle deslizante com base bem no seu instinto. Basicamente, você apenas olha para o documento e diz, parece uma mídia, e então você clica em ir. E quando estiver pronto, você descobre se foi muito ou pouco, se está muito alto ou baixo, brancos ou pretos se tornarão cinzas ou vice-versa. E não há nada que você possa fazer sobre isso. Depois do fato, o dano está feito, a imagem está arruinada, e tudo o que você pode fazer é ajustar o controle deslizante um pouco e tentar novamente. E pode nem ser possível capturar a imagem inteira. Se a gama de tons for muito ampla, você pode precisar escolher o que vai perder. Então essa qualidade é simplesmente inaceitável pelos padrões de hoje. Mas isso foi há 33 anos, então podemos dar uma folga, certo? Bem, eu não sei. Quer dizer, os scanners eram tipicamente tão ruins naquela época. Bem, spoiler. Eu realmente não determinei isso com minha pesquisa, mas tenho uma pergunta muito melhor. Importava se isso era ruim? E pode não ter acontecido. Porque primeiro você tem que se perguntar para que exatamente você usaria um scanner como esse? Porque mesmo em 91, gráficos eram apenas uma coisa muito nova para a maioria das pessoas. E antes da ubiquidade das impressoras jato de tinta coloridas e do e-mail,
Não havia muito que você pudesse fazer com uma foto digitalizada, pelo menos como consumidor. Você não poderia imprimi-lo, não poderia enviá-lo a ninguém, não poderia editá-lo efetivamente e nem mesmo visualizá-lo de forma legível em um PC comum. Então, a única razão pela qual você realmente se incomodaria com isso, falando de modo geral, é se fosse parte do seu trabalho. Mas mesmo assim, você teria que realmente precisar. Antes de meados dos anos 90, os computadores eram péssimos em lidar com imagens raster, principalmente porque elas ocupavam muito espaço em disco e ainda mais memória. Praticamente todos os primeiros artigos de revista sobre scanners têm uma citação ou, em um caso, um subtítulo sobre esse problema, porque esse era o maior problema de tudo. Considere que, em resolução máxima, uma única página em tons de cinza deste scanner ocupa cerca de 6 MB de RAM. E como muito poucos aplicativos teriam suporte para cores de 6 bits, você normalmente ficaria preso à abordagem do pincel do PC, digitalizando para uma tela de 8 bits. Não, isso é um 8 inteiro bem misturado. Vamos dar uma olhada no resumo 386, da revista PC de 1990, para ver o quão comum isso era. Isso foi um ano antes, mas muito poucas pessoas tiveram computadores de última geração, especialmente naquela época. Então, na melhor das hipóteses, você provavelmente teria um desses. Apenas metade deles foi enviada com pelo menos 8 megas de RAM. E lembre-se, ainda precisamos de espaço para o uso de um aplicativo. Em sim, então na verdade precisamos de mais de 8. E isso nos limita a exatamente 2 máquinas, ambas custando $6.000. E, claro, você poderia atualizar a maioria delas para obter mais RAM, mas você estava pensando em gastar centenas ou milhares de dólares com isso. Isso assumindo, é claro, que você não fez nada sobre os gráficos. Você poderia usar 640 por 480. Mas se você estivesse fazendo algum tipo de trabalho editorial sério, especialmente se fosse colorido, você iria querer algo melhor. E o preço seria ainda pior. Mas isso levanta a questão: quem estava fazendo trabalho de publicação em um PC naquele momento? As pessoas adoram falar sobre a revolução da editoração eletrônica que o Mac supostamente inaugurou. Mas o PC certamente também desempenhou um papel. Na verdade, o Mac pode ter tido uma interface gráfica oficial primeiro, mas o PC ainda tinha gráficos melhores durante a maior parte dos anos 80. Sempre teve muito mais capacidade de expansão. Placas de vídeo de alta resolução e alta profundidade de cor estavam disponíveis em meados da década, a preços mais ou menos razoáveis. Então, o trabalho gráfico era bem possível no PC. E o Windows, obviamente, contribuiu para isso. Mas, como vimos na corrida do PC Paint, você não precisava de um sistema operacional GUI, e de fato, havia até mesmo alguns pacotes de publicação sofisticados para dos já em 1986. Mas é verdade que o Windows fez uma grande diferença, e as pessoas frequentemente subestimam sua importância. Não é apenas um shell para DOS, e esse é um ponto que eu argumentaria até o túmulo se não fosse apenas um fato puro e simples. É indiscutivelmente um sistema operacional, e não vamos entrar nesse assunto. Mas a saber, sua característica mais significativa quando foi introduzida foi uma das maiores qualidades definidoras de um sistema operacional moderno. Ele abstraiu o hardware do PC. Como mencionei anteriormente, os aplicativos DOS precisavam ser codificados de forma personalizada para cada peça de hardware que suportavam. Então, os desenvolvedores de aplicativos gráficos tinham que possuir todas as placas de vídeo com as quais seus programas pudessem ser usados. Como podemos ver no programa de configuração do pincel para PC no final dos anos 80, havia centenas deles, cada um com sua própria interface de software exclusiva. As extensões VISA-BIOS que mencionei anteriormente resolveram isso por volta de 1994. Mas até então, se um programa não suportasse explicitamente seu cardinal, você teria a placa azul especial, VGA, EGA ou CGA. E mesmo se você saísse e comprasse uma ótima placa que o Paintbrush suportasse, seu aplicativo de layout de página também teria que suportá-la. Imagino que isso tenha impedido o crescimento do mercado editorial no PC por muitos anos. A Apple, por sua vez, resolveu isso simplesmente não tendo nenhuma capacidade de expansão de hardware. Seu software tinha como alvo o Mac, e se o usuário precisasse de gráficos melhores, ele não poderia tê-los. Problema resolvido. Mas não, sério, esse era um problema grande e complicado de resolver. O Windows fez isso introduzindo o que agora chamamos de camada de abstração de hardware, um intermediário de software que permitia que drivers e aplicativos fossem desenvolvidos uma vez, e em seguida, usados juntos em combinações ilimitadas, sem a necessidade de saber um sobre o outro. Um programa do Windows funcionaria em qualquer placa gráfica com um driver do Windows. E isso estimulou o desenvolvimento de softwares muito mais sofisticados, porque os desenvolvedores puderam gastar seu tempo escrevendo recursos em vez de centenas de drivers redundantes. Vamos ver como isso afetou as coisas. O Windows 3 ainda era amplamente suportado em 1996. Então ele roda no meu Dell em 800 por 600 em cores de 16 bits. E isso oferece muito mais espaço para trabalhar. Mas ironicamente, e em completa contradição com tudo o que acabei de dizer, o software que veio com este scanner não pode tirar vantagem disso. O programa é chamado Picture Publisher, e aparentemente foi um grande negócio quando foi lançado. Mas em 1991 ele deve ter parecido impossivelmente desatualizado. Ele foi desenvolvido para o Windows 2, mas como a Microsoft manteve as interfaces do sistema operacional consistentes, ele rodará no 3. E isso é bom, porque é o único aplicativo do Windows que tem o que fala com este scanner. O Windows ainda não tinha uma API de scanner. Era um trabalho em andamento, então você ainda precisava de um software dedicado. O que você pode fazer? Então aqui está, e vamos direto para a caixa de diálogo de digitalização aqui.
temos praticamente as mesmas opções do outro programa. Eles só têm nomes diferentes. Então vamos colocar esse cara. Vamos apenas fazer uma verificação rápida. Você pode ter notado que, na verdade, não tinha aquele engate a cada 2 segundos. Aparentemente, o software do Windows gerencia o buffer um pouco mais eficientemente de qualquer maneira. Então aqui está a nossa digitalização. Embora você tenha que acreditar em mim, porque por algum motivo este aplicativo é limitado a gráficos de 1 bit. E eu não tenho ideia do porquê. Até o Windows 2 suportava VGA e melhor com um driver compatível. Mas este programa se recusa a aproveitá-lo. Então você não consegue realmente entender nada. Isso é desconcertante, mas eu li o manual e é o comportamento pretendido. Você não deve realmente usar o aplicativo nesta visualização. Na verdade, eu deveria subir aqui e apertar este botão de troca. E com certeza, a imagem parece muito mais legível agora. Há mais profundidade de cor, mas a resolução é horrível. Parece que ele está alternando toda a tela para o modo de cores EVA 256. Suspeito que esteja falando diretamente com a placa de vídeo, já que o Windows 3 não suportava alterações de resolução em tempo real. Então, é assim que você teria que fazer, eu acho. Mas não vejo por que eles precisavam fazer isso. Isso é bizarro e torna o aplicativo essencialmente inútil. Você pode ver sua imagem em poucas cores ou pixels. Escolha um agora, poderíamos, é claro, apenas carregar isso em outro aplicativo melhor. E eu vou fazer isso. Mas tenho que salvar este arquivo primeiro. E é muito estranho porque leva, 3 minutos para fazer isso. Não consigo descobrir o porquê disso. Quer dizer, os discos rígidos na época eram bem lentos, mas não tão lentos. E o mais importante, o PC Paintbrush faz isso em cerca de 30 segundos. Então isso pode ser mais eficiente na leitura do scanner, mas aparentemente é muito pior na gravação do disco rígido. No entanto, isso funciona. Tudo bem, salvei isso. E agora podemos abrir o Aldous Photo Styler, um software muito mais moderno e muito mais tolerável. Veja, este está disposto a tirar vantagem da minha placa de vídeo de alta cor. Na verdade, esse programa carrega toda a verificação em cerca de 30 segundos. Então sei que não há nada de errado com a velocidade do meu disco rígido. Você também notará que ele realmente nos permite diminuir o zoom para que possamos ver a imagem inteira. Vamos entrar aqui e girar essa coisa para que possamos ver um pouco melhor. Aí vamos nós. Parece que o PC Paintbrush aplica algum tipo de curva de contraste automaticamente. Mas este programa aparentemente está nos mostrando exatamente o que saiu do scanner. Então temos que ajustar o contraste nós mesmos. Vamos realmente tentar apenas diminuir os tons médios aqui. Ver como fica. Oh, isso é muito bom. Oh, isso é muito melhor. Sim, isso é um pouquinho menos, eu acho. Pronto. Vou com isso. Isso é bom o suficiente. Vamos também redimensionar esta imagem, porque quero trabalhar com ela em outro programa. E 3.592 por 2554 é bem grosseiro. Vamos fazer o quê? 720 por algo que pareça um pouco mais razoável. Parece que também temos algumas bordas brancas. Podemos cortar isso um pouco? Aqui está a ferramenta de corte. Tudo bem, vamos salvar isso. E agora vamos acessar nossa ferramenta de layout de página. Vamos usar o Aldous PageMaker, que mais tarde se tornou o Adobe PageMaker e foi, eu acho, meio que um grande negócio por um tempo. Vamos fazer apenas um documento de página única e vamos colocar algum texto aqui. Vamos apenas usar um Leia-me. Isso é bom o suficiente. Vamos preparar um arquivo Leia-me aqui. Agora vamos pegar nossa imagem. Os gráficos no arquivo vinculado ocupariam 331 KB na publicação. Incluir cópia completa. De qualquer forma, não sei o que acontece se eu clicar em não, e acontece que até 750 por algo é meio grande. Então vamos diminuir isso aí, vamos nós. Parece muito bom. E agora vamos entrar e envolver o texto em volta dele. E aí está. Temos um documento finalizado. Não tem uma impressora conectada, mas fora isso, esse era um fluxo de trabalho de publicação baseado em PC para os padrões de 1991. E não é muito diferente do que fazemos hoje. Sério? Isso foi bem bacana. E o scanner fez um ótimo trabalho, ignorando o programa ruim que tivemos que usar e a qualidade ruim da digitalização. Se estivéssemos fazendo um boletim informativo, isso teria funcionado muito bem. Agora, alguém colocaria uma revista brilhante inteira em uma configuração como essa? Provavelmente não. Acho que perdi minha pesquisa sobre esse assunto, então leve isso com cautela. Mas meu entendimento é que trabalhos sérios de publicação comercial ainda estavam sendo feitos, fisicamente com colagem e câmeras, ou em estações de trabalho dedicadas, ao que é pelo menos os primeiros anos da década de 1990, antes que coisas como Quark Express finalmente assumissem controle. Mas para um boletim informativo ou um zine ou algo assim, sim, sem problemas. E isso é um ponto muito bom, porque nesse contexto, considerando o quão pequena essa imagem ficaria na página, a baixa qualidade da digitalização realmente não teria importância. Nem a falta de cor. Na verdade, para esse propósito, até mesmo a escala de cinza era um exagero. Depois de pensar em como você teria impresso isso, não acho que chocará ninguém se eu disser que a impressão colorida ainda não era muito difundida. Quer dizer, ela existia,
mas era nova o suficiente em 91 para que a InfoWorld declarasse que aquele seria o ano da impressão colorida no desktop. Mas mesmo assim, qual era a recomendação deles para um dispositivo de nível de entrada? Uma matriz de pontos. Agora, talvez você soubesse que as impressoras de impacto poderiam teoricamente imprimir em cores. Mas se você não estivesse por perto na época, você poderia pensar que era apenas uma novidade engraçada. Um modismo que ninguém levou a sério, mas ninguém realmente fez isso. Quando eu estava no ensino fundamental, nosso laboratório de informática estava cheio de Apple II GSS com gravadores de imagem acoplados. E eu os usei para fazer algumas das piores impressões coloridas que você já viu. Minha namorada também se lembra de ter uma Panasonic colorida em sua casa na mesma época. Então, essas eram realmente uma coisa, e meio que tinham que ser. Jatos de tinta coloridos foram inventados, mas começaram em US$ 1.000 e só aumentaram. E as únicas outras coisas disponíveis eram como impressoras de cera térmica, que custavam ainda mais do que isso. Os padrões ouro para impressão de consumo naquele momento eram matricial e laserjet, que eram ambos geralmente limitados a preto e branco. E com isso quero dizer preto e branco. Nada entre os dois. Nenhuma tecnologia de impressão comum poderia realmente fornecer escala de cinza, a menos que você talvez trabalhasse para uma revista. E se você tivesse, teria algo melhor do que o Grayscanner para computador. Para todos os propósitos para os quais você pode ter comprado este dispositivo específico, você provavelmente estaria mais interessado nos modos preto e branco. Ainda não tocamos neles, e por algum motivo, o editor de imagens não o suporta. Então vamos voltar ao pincel aqui no palco da história. Como eu disse, há um monte de opções de cores aqui. Usávamos o modo de 256 cores ou 8 bits antes, mas também podemos fazer tons de cinza no modo de 16 cores ou 4 bits. Isso é obviamente muito com perdas. Ficaria assim, mas você pode querer isso de qualquer maneira. Isso tira 2 bits de cada pixel, o que destrói a qualidade, mas torna a imagem cerca de 30% menor. E isso nos traz de volta ao tamanho das imagens digitalizadas, que era um problema real na época. As restrições de RAM não eram o único problema que tínhamos que pensar. Os bitmaps eram simplesmente enormes, mesmo em comparação com os dispositivos de armazenamento em massa da época. Os discos rígidos estavam ficando maiores, mas o armazenamento removível não melhorava há anos. A maioria das pessoas não tinha nada melhor do que um disquete de 1,4 MB, que é cerca de 5 vezes menor do que uma digitalização de tamanho completo. Então, se você não tivesse uma rede, uma unidade magneto-óptica ou uma caixa Bernoulli, nenhuma das quais era muito comum, sua única opção para extraditar suas digitalizações da ilha de dados era dividi-las em arquivos multipartes e gravar cada um em 5 ou 6 discos. Você pode pensar que isso é um exagero, mas era realmente uma coisa, e eu ainda tinha que fazer isso em meados dos anos 90. Realmente não consigo expressar o quanto o USB mudou tudo. Agora, para deixar claro, a compactação de arquivos existia e ajudava, mas ainda era primitiva. O JPG não existiria por mais um ano. E embora o Paintbrush salve TIFFs compactados, eles usam uma técnica muito básica que reduz apenas os 8 megas para cerca de 4. E você poderia nadar rio acima com mais força, com certeza. Mas considerando que você provavelmente não conseguia nem ver essas imagens em resolução máxima, era melhor simplesmente não lutar contra a sensação e trabalhar menor. 300 dpi é muito desse por olho. Você pode reduzir esse valor para 150 ou até 75, dependendo do que você pretende fazer com ele. Então, por exemplo, vamos escanear nosso lobo novamente a 75 dpi. Agora, isso ainda é bastante legível, pelo menos para os padrões deste scanner. Ele se encaixa muito melhor em nossa tela e ocupa apenas algumas centenas de kilobytes. Essa é uma troca sólida. Mas também poderíamos tornar a digitalização fisicamente menor. Assim como uma máquina moderna, podemos dizer a ela para capturar apenas parte de uma página. Agora, com uma mesa plana, isso acelera as coisas, já que a cabeça não precisa viajar tanto. E, obviamente, um alimentador de folhas ainda precisa puxar a página inteira. Então, não há melhoria de velocidade. Mas ainda pode ser dito para transmitir apenas a parte da página em que você está interessado. Suponha, por exemplo, que tínhamos apenas 4 megas de RAM e queríamos escanear nosso lobo na melhor qualidade possível. Infelizmente, esse scanner é bem burro. Então, se deixássemos o aparelho nas configurações padrão, ele iria escaneá-lo, expulsá-lo e continuar a emitir pixels vazios, até que o PC ficasse sem memória. Mas, em vez disso, se apertarmos o botão de pré-escaneamento aqui, ele fará um escaneamento rápido de baixa resolução, e isso nos dará uma imagem que podemos usar para ajustar o corte. E agora podemos fazer nossa varredura de resolução total. E agora, esse arquivo tem apenas o tamanho do documento real. Isso realmente caberá confortavelmente em 3 megabytes antes da compactação. Então, tudo isso ajuda. Mas considere este cenário. Você tem exatamente 8 megas de RAM e precisa de uma varredura de página inteira, na resolução mais alta possível. Isso é difícil, mas se a profundidade da cor não for crítica, você pode reduzi-la para 4 bits por pixel. Isso faria o escaneamento caber em 6 megabytes. Vai ficar horrível, mas se funciona, então funciona. Mas em muitos casos, a verdade é que você realmente não precisa de profundidade de cor alguma. Isso torna as coisas muito mais fáceis.
Se selecionarmos preto e branco, a profundidade de cor será reduzida para apenas 1 bit por pixel. E agora, uma página inteira caberá em um único megabyte. É isso que queremos ouvir. Então, vamos ver como isso se parece. Ah, sim! Esse seria o problema com a cor de 1 bit. Novamente, preto e branco é literal que cada pixel está ligado ou desligado. Mas isso ainda está longe de ser inútil, e na verdade é muito útil em alguns casos. A cor de 1 bit ainda está sendo usada em alguns aplicativos, principalmente em máquinas de fax. E isso é possivelmente em parte por causa dessa propriedade. Quero dizer, definitivamente se originou com restrições tecnológicas. As máquinas de fax eram dispositivos de imagem muito antigos, com muito pouca largura de banda de transmissão no início. As imagens de 1 bit são fáceis de digitalizar, são muito pequenas e comprimem ainda mais. Com algoritmos muito primitivos, um bitmap de um NB pode ser fragmentado em 60 kb ou até menos. Com codificação básica de comprimento de execução, você pode enviar isso por um link de modem muito lento em apenas 1 ou 2 minutos. E pode colocar 20 páginas desse tamanho em um único disquete. Então era definitivamente necessário nos primeiros dias. Mas mesmo quando os modems de fax ficaram muito mais rápidos, não houve um forte impulso que eu saiba para aumentar sua profundidade de cor. Isso provavelmente ocorre porque a cor de 1 bit é mais ou menos ideal para a correspondência comercial. Além de ser apenas bom o suficiente, ela pode até mesmo extrair involuntariamente uma digitalização legível de um documento ilegível. Por exemplo, eu digitalizei esta página do caderno em escala de cinza, e minha caligrafia está visível, com certeza, mas não é tremendamente legível. Agora vamos ver em 1 bit. Isso é um pouco mais fácil de entender, certo? Com a cor de 1 bit, você pega o pivô ou limite. Tudo mais escuro do que isso se torna preto, e tudo mais claro se torna branco. Basicamente, ele tem contraste infinito, algo desejável para textos, caligrafia e diagramas de arte linear. Então ele definitivamente tem seus usos. Mas mesmo assim, até mesmo as empresas precisam enviar fotos às vezes, e isso simplesmente não funciona. Quer dizer, podemos meio que distinguir a forma do nosso lobo, mas todos os seus detalhes estão perdidos nessas grandes ilhas de preto escuro. Precisamos de pelo menos um pouco mais de detalhes aqui. E isso nos leva ao recurso final deste scanner, o modo meio tom. Ele transforma isso nisso. Ainda não é uma foto, mas obviamente é muito mais legível e ainda cabe em menos de 100 kb. Isso é bem impressionante, mas não é uma maneira muito computacional de fazer isso. Meio-tom são uma técnica antiga que se originou no ramo jornalístico. Os jornais também são totalmente em preto e branco, então, quando começaram a imprimir fotos, precisavam de uma maneira de resolver o mesmo problema que temos. Como fazer uma imagem legível com apenas uma cor? O meio-tom reduz uma foto a uma grade de pontos de tamanhos variados, que nossos olhos percebem como tons contínuos à distância. Na computação, temos algo parecido, mas chamamos de dithering. Ele vem em muitas formas, mas a maioria de nós está familiarizada com o método de difusão de erro, que se parece com isso. É o tipo de visual mais icônico dos anos 80 e 90, e também a maior parte da razão pela qual o Mac conseguia gerenciar fotos legíveis antes de ser colorido em 1987. Ambas as técnicas resolvem o mesmo problema, mas com abordagens totalmente diferentes. No meio-tom, os pontos são alinhados a uma grade estrita e aumentam e diminuem para criar diferentes tons aparentes. O dithering, por outro lado, é um processo matemático denso, que basicamente difunde a energia de uma imagem por sua área. É algo que você só pode realmente fazer em um computador. Enquanto o meio-tom era originalmente um processo físico obtido por meio de algum ritual de invocação arcano envolvendo folhas de plástico perfuradas, eu diria que o dithering geralmente produz uma imagem melhor se você puder fazê-lo. Então fiquei surpreso ao saber que na época em que esse scanner foi vendido, não era incomum usar meios tons no estilo jornal ao imprimir imagens digitais. Isso deve ter caído em desuso antes de eu começar a usar impressoras, porque não me lembro de ter aparecido como uma opção. E tentei ler os prós e os contras, mas admito que não entendi completamente. Talvez fosse computacionalmente mais simples, ou talvez, mais uma vez, tudo se resumisse ao tamanho dos arquivos. Se eu diter nosso lobo e salvá-lo como um TIFF com compressão LSW contemporânea, ele ocupa cerca de 300 kb. Se eu fizer a mesma coisa em meios tons, ele terá apenas cerca de 100 kb. Isso é uma melhoria de 60% apenas organizando os bits em uma ordem diferente. Então esse pode ter sido o argumento, mas o objetivo de praticamente toda captura de imagem naquela época era eventualmente imprimi-la. E também tenho a impressão de que os meios tons podem ter funcionado melhor em uma impressora de consumidor típica. Mas mesmo que isso seja verdade, não explica por que o escolheríamos no momento da digitalização. No entanto, isso é abordado extensivamente no tratado de Chris Dickman, de 1990, Scanjet Unlimited, um livro de 260 páginas dedicado a obter a melhor qualidade de um scanner específico, o HP. Lembra dele? É aquele cara de novo. Este livro é ótimo, prático, direto ao ponto, cheio de digitalizações, capturas de tela e tutoriais curtos e objetivos para dezenas de aplicativos populares da época.
É uma cápsula do tempo com informações detalhadas sobre imagens digitais do início dos anos 90. E também contém uma seção muito bem escrita sobre teoria. E também sugere que, nessa época, pelo menos algumas pessoas pensavam em dithering como um subconjunto de meio tom. O que faz sentido, mas eu nunca teria imaginado o contrário, e isso tornaria muitas dessas coisas mais confusas. Então eu não poderia ter feito esse vídeo sem esse livro. Nem preciso dizer que comprei um exemplar no eBay, porque mesmo que eu nunca mais precise consultá-lo, ainda terei aquela capa fantástica. Mas, mais precisamente, o coautor de Dickman, Steve Roth, dedica muitas páginas à questão de se como, quando e onde diferir. Há até uma seção intitulada Quem faz o meio tom, o que aborda a questão de pontilhar a imagem ao digitalizá-la ou antes de imprimi-la. Agora, qualquer um assistindo a isso provavelmente está balançando a cabeça como você está brincando. Isso não é uma pergunta. Você digitaliza na maior resolução e profundidade de cor possíveis. Você armazena a imagem dessa forma, esperançosamente com compactação sem perdas, e então a converte para qualquer formato que sua impressora precise antes de enviá-la. Quer dizer, quem faria outra coisa? E segundo Roth, esse também era o padrão ouro em 1990. Quem faz o meio tom expõe detalhadamente a situação complicada em que você se meterá se fizer qualquer outra coisa. Você pode fazer com que o scanner faça o dithering, mas ficará preso ao que ele lhe der. Você não pode ajustar o brilho ou o contraste depois do fato. Você não pode retocar nada porque o dithering não corresponderá. Você não pode redimensioná-lo arbitrariamente porque o dither vai ficar todo não linear e mais. Você pode talvez dobrar ou reduzir pela metade a resolução, mas qualquer outra coisa irá destruí-la. E isso só funciona com dithering digital no estilo Bayer. Se você digitalizou em meios tons no estilo jornal a, digamos, 120 dpi, mas deseja imprimir em uma impressora de 300 dpi, você está ferrado. Não há como consertar isso. Você tem que voltar e digitalizá-lo novamente ou aceitar distorções horríveis em sua imagem. Não havia meio termo. E isso era particularmente ruim se você realmente pretendia publicar formalmente seu trabalho. As pessoas na indústria de impressão estavam aparentemente usando coisas chamadas setters de imagem, que eram capazes de impressões em preto e branco a 2400 dpi. Você ainda teria que aplicar meio tom na foto, já que eles não usaram tons de cinza. Mas obviamente você gostaria de fazer isso de forma um pouco diferente do que se estivesse mirando em um jato laser de baixa qualidade. E ainda assim, você gostaria de uma prova naquele jato laser. Então, você não iria querer dithering em um fator de 2400, porque não escalaria inteiro para 300. E você não iria querer dithering em 300, porque ficaria horrível no setter de imagem. Sim, tudo era uma droga. E além disso, aparentemente impressoras baseadas em PostScript poderiam aceitar uma imagem em tons de cinza e pontilhá-la internamente. Isso seria mais rápido do que enviá-la pré-pontilhada para essas ou qualquer outro tipo de impressora. Não sei. Mas a questão é que, assim como agora, você realmente preferiria tomar essa decisão no último segundo, digitalizar em escala de cinza e fazer todo o resto depois. Mas ele diz que se você não está mirando uma imprensa comercial real, você provavelmente não deveria fazer isso porque, mais uma vez, os arquivos seriam muito grandes. Isso é tudo que Roth escreveu sobre o assunto, mas eu realmente tenho mais a acrescentar, como se eu já não tivesse colocado um ponto fino o suficiente sobre isso. Mesmo que você se convencesse a fazer isso direito, digitalizando em escala de cinza, pontilhando depois, e mesmo que sua máquina fosse potente o suficiente para fazer isso, não havia nem garantia de que daria certo. Eu não saberia disso, exceto que encontrei essa coisa recentemente. Isso é serendipidade. Eu tropecei nisso completamente por acidente 2 dias atrás. Eu não tinha ideia de que algo assim existia e é incrivelmente relevante para este assunto. Este é o Intel Visual Edge, e é uma versão de consumidor do que os profissionais de impressão chamariam de processador de imagem REP ou raster. Você se lembra do scanner que mencionei antes que poderia ser atualizado com uma interface personalizada para fazê-lo se comunicar com seu PC mais rápido? Este é o outro lado da cadeia. Isto tem 2 cartões. Um se conecta a uma HP LaserJet, 2 a uma impressora extremamente popular do final dos anos 80. E o outro se conecta ao seu PC e lhe dá controle direto sobre o mecanismo de impressão. Mas isso não serve apenas para aumentar as velocidades de transferência. Ele também contém seu próprio processador de imagem de hardware, que oferece um dither mais suave e de qualidade superior aos principais pacotes de software da época, a julgar pelas digitalizações da caixa, pelo menos. Aparentemente, alguns aplicativos populares fariam dither de uma imagem de origem de 4 bits, provavelmente para economizar memória, e isso produzia um resultado muito irregular. Parece que funciona em 8 bits internamente, e isso produz um dither muito mais suave. Ele também aproveita o cartão de memória expandido da Intel, a placa acima, para armazenar a imagem intermediária. O que era importante porque o LaserJet não tinha memória suficiente para armazenar em buffer um bitmap e uma fonte de alta qualidade ao mesmo tempo. Claro, isso era caro. Dependia de outro hardware e só funcionava com uma única impressora. Então, estava longe de ser uma opção universal. Então, para resumir, se você é um profissional com uma estação de trabalho monstruosa e software especializado, talvez você possa usar o fluxo de trabalho moderno. Mas se você fosse um consumidor, particularmente alguém que compraria o scanner mais barato disponível, então você teria que fazer concessões. Se você soubesse, no momento em que estava digitalizando algo, que aquilo seria impresso em uma matriz de pontos de 120 dpi,
seria melhor digitalizar a imagem em 120 e deixar o scanner fazer o meio tom. Provavelmente era mais rápido que seu PC e economizava RAM e espaço em disco. Faz sentido, mas cara, trabalhar dessa forma é uma droga, e é um pouco pior com esta máquina em particular. O Scanjet Unlimited é totalmente voltado para o HP Scanjet, e tem um apêndice cheio de imagens de amostra para todos os diferentes modos de pontilhamento suportados pelo scanner. Vertical, horizontal, difusão de erros, tamanhos diferentes, meios tons, todo tipo de coisa. E de fato, o PC Paintbrush parece pensar que este scanner suporta tudo isso. Mas isso ocorre porque ele está usando um driver Scanjet. Essa coisa continua surgindo. Não se preocupe, eu te conto tudo sobre isso mais tarde. Pelo que posso perceber, este scanner finge suportar todos esses modos. Mas na verdade, ele só faz o que está listado na caixa. Tons de cinza, preto e branco ou meios tons. Sem jitter vertical ou horizontal, sem difusão de erro, nada mais, apenas meios tons. Isso não é surpreendente. Este é o scanner mais barato do mercado. Ninguém está surpreso que eles tenham economizado nos algoritmos. Mas vamos seguir esse pensamento por um momento, porque enquanto tendemos a assumir que a opção mais barata é basicamente fraude hoje em dia, o significado era muito diferente naquela época. Hoje em dia, um scanner barato se parece com isso. É uma caixa de plástico grande e vazia com uma folha de vidro colada no topo, e dentro não há quase nada. Em um canto, há um pequeno motor com algumas engrenagens finas de plástico, que acionam uma correia, que arrasta a cabeça de digitalização ao longo de um eixo, que é a única peça de metal de precisão em toda a coisa. O scanner real consiste em alguns LEDs, um único espelho e uma lente atrás da qual você encontra o sensor de imagem. Em algum lugar aqui está um chip, que faz todo o pensamento real e fala como computador. Mas eu teria que cavar para encontrá-lo, porque é incrivelmente pequeno. Essa coisa foi projetada para o inferno e voltou. Ele pesa cerca de meio quilo no total, e eu poderia literalmente quebrá-lo sobre meu joelho. Agora, vamos dar uma olhada no scanner cinza para computador. Isso pesa cerca de 10 libras. O case é de plástico muito grosso, e tem placas de aço na parte inferior. E na parte superior é absolutamente enorme. Mas mesmo isso não conta a história. Então vamos abrir essa coisa. Ele é mantido unido por apenas 4 parafusos, todos os quais vão para o plástico. Sem roscas de máquina aqui. Tudo bem, agora podemos retirar a tampa de plástico. É um pouco estranho. Temos que abrir isso. Então, deslizar isso para cima e sobre ele. E não arrancar o cabo de controle ali. Mas lá está, suas entranhas expostas para todos verem. E imediatamente você pode dizer que isso pode ter sido barato. Mas as margens provavelmente não eram enormes, porque há muita coisa acontecendo lá dentro. Vamos expor os princípios básicos aqui. Temos o módulo de imagem que contém uma lente. Então, o sensor de imagem está aqui de volta. E então, na outra extremidade, temos o alimentador de documentos. O papel desliza para dentro desta tampa, e ele passa sobre uma placa de vidro chamada de Platen. Há uma luz fluorescente brilhando por baixo para iluminar o documento. E então a tampa com mola tem esses roletes de plástico, que mantém a pressão contra os rolos de borracha na parte inferior. Eles são acionados por um sistema de acionamento francamente lindo. Essas engrenagens também são todas de plástico, mas elas são consideravelmente mais pesadas do que as de um scanner mais novo. E claro, eles têm este lindo sistema de acionamento por correia aqui. Tem que imaginar que todo esse conjunto consumiu, tipo, US$40 a US$60 do preço final. Porque há tanta coisa nisso. Também é cativante de se olhar. Eu adoro ver essa coisa funcionando com a parte superior aberta. Mas as coisas ficam um pouco mais estranhas aqui. No meio, temos esses 2 espelhos. Na verdade, são pequenos espelhos finos, que são mantidos no lugar por pequenas abas de chapa metálica dobradas muito grosseiras, e eles são montados em um ângulo muito raso. Isso é meio confuso se você não consegue visualizar o caminho da imagem. Então aqui está um perfil lateral. A lasca do documento, vista através do vidro, reflete para baixo, salta para fora. E então esses espelhos basicamente apenas o deslocam para cima meia polegada. Acho que é tipo o Q12 Mini, algo assim. E isso é para que ele possa entrar na lente do gerador de imagens. Esses módulos de sensor, esses eram vendidos como unidades optoeletrônicas completas para uso. Já vi dispositivos assim em muitos outros scanners. Então, a varredura não poderia realmente fazer nada sobre a altura da lente, a não ser deixar a máquina mais alta, para que o cilindro pudesse ficar mais alto, mas dobrar o caminho da imagem assim. Deixe-os usar o módulo pronto para uso, sem deixar a máquina toda mais alta. É bem inteligente. Outra coisa estranha, porém, é esse pequeno semicírculo de metal aqui. Eu não tenho ideia do que seja isso. Ele se projeta quase no caminho da imagem. Tem 3 pequenos furos. E os furos dos parafusos aqui são ranhurados. Então ele pode ser ajustado de um lado para o outro. Então eu não acho que isso seja estrutural.
Teria que ser algo relacionado à óptica. Um protetor contra reflexos. Um auxílio de calibração na fábrica. Algo incrivelmente óbvio que não consigo reconhecer. Porque estou olhando da perspectiva errada. Não tenho ideia. Dê-me suas teorias nos comentários. Agora vou abrir isso um pouco mais em um momento. Mas gostaria de destacar a situação da iluminação. O documento é iluminado por um tubo fluorescente. Agora isso era bem comum nos scanners dos anos 90 e 2000. Eles usam LEDs hoje em dia, mas era tudo fluorescência naquela época. Mas eles sempre foram esses tubos CCLF finos, como cabelo de anjo. Por outro lado, isso é algo que você veria em uma luminária embaixo do armário. E eu digo isso literalmente. É uma lâmpada F8TI5, que na verdade é usada sob os gabinetes. É absolutamente gigantesco. E eu realmente não sei por que tinha que ser. Talvez essas pequenas CCCLs simplesmente não existissem ainda. Ou talvez não fossem brilhantes o suficiente. Eu realmente não tenho certeza. Mas é extremamente engraçado parecer funcionando. Então, para desmontá-lo, basta retirar mais 4 parafusos na parte inferior e depois mais 2 parafusos na parte superior. Então temos que soltar a entrada CIA, o que é uma dor de cabeça gigantesca. Desconecte o tubo fluorescente e todos os outros cabos. E agora devemos ser capazes de levantar todo esse conjunto e dar uma olhada na placa-mãe. E esse é o nome que ele merece se você tinha alguma dúvida de que essa coisa vale seu MSRP. Bem, talvez isso não o convença se você não sabe quanto as coisas ainda custavam naquela época, mas é claramente mais do que um dia de trabalho, certo? Muita coisa disso é apenas lógica de colagem, mas os principais componentes aqui são um microcontrolador compatível com MAX651, um controlador de ES, 2 chips PROM e 2 chips RAM, que acredito, somam cerca de 16K de RAM. Então não é um PC, com certeza, mas ainda é um computador completo. E isso é necessário porque ele não só tinha que controlar o processo de digitalização e se comunicar com o sistema host, mas também tinha que armazenar em buffer cada linha da imagem, já que o PC nem sempre estará pronto para receber dados quando o scanner estiver pronto para enviá-lo. Agora, para ser claro, é exatamente assim que qualquer dispositivo moderno funciona. Mas hoje em dia tudo acontece em 1 ou 2 chips que custam cerca de $5 cada. E tudo pesa tão pouco que você pode construir com uma fração do material. Tudo era muito mais difícil, pesado e caro nessa época. Imagino que a Scan gastou uma boa parte do preço sugerido apenas em componentes e montagem. E essa é a única razão pela qual eu realmente abro essa coisa só para fazer esse ponto. Mas tenho mais um comentário antes de prosseguirmos, porque a situação do fornecimento de energia é interessante. Obviamente é uma PSU discreta aqui. Os 110 volts entram aqui, são convertidos para DC, alimentam a placa-mãe. Mas essa PSU não aciona o tubo fluorescente. Isso, na verdade, se conecta aqui na placa-mãe. Agora não sei em qual voltagem esse tubo funciona, mas tem que ser pelo menos 110, certo? Agora, o microcontrolador precisa ser capaz de ligar e desligar essa luz. E ele faz isso com esse relé aqui. Presumivelmente usa esses semicondutores para controlar isso. E também astro aqui. Então, presumivelmente, tudo isso também está agindo como um starter eletrônico. Então faz sentido que precise estar aqui. Mas parece assustador colocar tanta voltagem Xia a 5 centímetros de distância de um monte de chips lógicos. Quer dizer, isso é estranho, certo? Não sei. De qualquer forma, vamos montar essa coisa de novo. Aí vamos nós. Montado. Definitivamente colocarei os parafusos depois. Eu me esforçaria mais, mas você não imagina o quão quente é o estúdio. Então agora temos uma imagem bem boa desse scanner específico. O que ele faz, como é usá-lo e como ele é construído. O fluxo de trabalho que vimos e os resultados são uma mistura de surpreendentemente moderno e chocantemente desatualizado. Então agora nos voltamos para o quadro geral. Isso já foi o estado da arte? É assim que os scanners eram antigamente? Tudo monocromático, todos alimentadores de folhas, tudo ruim? Quando as impressoras planas coloridas de alta qualidade se tornaram o padrão? Bem, obtive respostas para a maioria dessas perguntas. Não tenho muita certeza sobre a qualidade, pois não tenho arquivos de amostra de scanners contemporâneos. Mas o resto eu já cuidei. Minha primeira pergunta foi: quem inventou a plataforma? E isso realmente me rendeu milhares de resultados muito firmes que parecem confiáveis? O scanner de mesa foi inventado em 1975 por Ray Kurzweil para uso em sua máquina de leitura. Sim, é o mesmo cara que começou a empresa de sintetizadores. Mas a máquina de leitura, como o nome sugere, era na verdade um computador que ajudava as pessoas a ler livros falando as palavras em voz alta. Foi aparentemente a primeira aplicação prática de texto para fala e reconhecimento óptico de caracteres que não exigiu fontes especializadas, o que é absolutamente fascinante.
E, na verdade, não responde à minha pergunta. Nenhuma dessas fontes diz o que o flatbed deslocou, se é que deslocou alguma coisa. E esta também é uma aplicação altamente especializada que não refletiria realmente a computação geral, muito menos o mercado consumidor, que é o que me preocupa. Então ele pode ter inventado o flatbed, mas não o scanner de computador, porque sei que as pessoas estavam digitalizando imagens muito antes disso e que faziam isso de forma muito diferente. Por exemplo, apenas na Wikipédia, podemos ler que em 1973, um pesquisador da USC, que precisava de uma boa imagem de teste para experimentos de processamento de imagem, digitalizou em uma revista Playboy, produzindo uma imagem que ficou conhecida como lenda e seria usada como um arquivo de teste padrão por décadas, apesar de ser considerada de mau gosto. E o artigo também diz que ainda mais para trás, em 1961, um pesquisador do MIT, enfrentando a mesma necessidade de um estudo sobre diapering, como civil, decidiu digitalizar em outra Playboy. E em ambos os casos, eles fizeram isso com scanners de tambor. Sempre que leio sobre as primeiras imagens de computador, vejo essas coisas mencionadas, então tenho que presumir que eram bem comuns. A ideia é que você envolva um documento em um tambor, e ele gire enquanto um sensor de imagem viaja de uma ponta a outra, produzindo basicamente uma digitalização helicoidal. É meio estranho pensar nisso, mas essa técnica realmente durou décadas, e pelo menos alguns scanners de filme de ponta ainda funcionam dessa maneira. Embora o tambor agora seja um tubo de vidro transparente, que gira em velocidades extremamente altas, e eles digitalizam a 6.000 dpi. Ou melhor, a qualidade é incomparável a qualquer outra coisa. O problema é que o filme ou qualquer outro item tem que ser enrolado em torno do tambor, então tem que ser uma folha solta. E de fato, na história da foto de Lena, aprendemos que os pesquisadores tiveram que arrancar a página da revista para escaneá-la. Isso explica a conexão com a máquina de leitura. Inúmeras fontes afirmam que a mesa plana era tão essencial que Kurzweil teve que inventá-la. Mas ninguém nunca diz o porquê, incluindo seu próprio site. Você tem que conhecer a tecnologia predominante da época para entender por que ela importava. Então, parece óbvio que todo o objetivo da máquina era ler livros. Mas um scanner de tambor teria forçado você a serrar a lombada. Uma mesa plana permite que você escaneie qualquer coisa que possa ser pressionada contra o cilindro. E é provavelmente por isso que se tornou a tecnologia dominante. Mas se as pessoas digitalizavam coisas lá nos anos 60, então certamente em 75, alguém no mundo da computação teria notado o quão inconvenientes os scanners de tambor eram. E talvez encontrado inspiração em uma máquina de Xerox próxima para construir uma ratoeira melhor. Mas mesmo que não soubessem, você pensaria que depois do design monumental e à frente de seu tempo de Kurzweil, alguém diria: ok, essa máquina de leitura é muito legal, mas e se usássemos esse design para digitalizar a imagem? E talvez tenham feito isso, talvez não. Todas as fontes que consigo encontrar ficam em silêncio absoluto sobre o assunto por anos depois. Então parece que ninguém pegou a ideia de Kurzweil e correu com ela. E isso pode fazer sentido, porque se a digitalização ocupava muito espaço em 91, imagine o quão impraticável teria sido no final dos anos 70. Mas ainda não tenho certeza, porque em 1981, a Computer World escreveu sobre um sistema de fax digital antigo. E no artigo, eles simplesmente deixaram cair a frase digitalização de mesa sem nenhuma explicação. Eles não descrevem a máquina em detalhes, então claramente esperavam que o leitor comum soubesse o que isso significava. Agora, talvez eles imaginassem que as pessoas iriam compará-la às conhecidas máquinas Xerox, ou talvez houvesse alguma arte anterior. Por outro lado, encontrei um relatório do USGS de janeiro de 85 que descreve vários designs comuns de scanner em grande detalhe. E eles também mencionam uma mesa plana, mas é completamente ao contrário. Ele mantém o papel estacionário e move uma cabeça de scanner sobre o topo. Então, talvez a Computer World estivesse descrevendo algo assim. É difícil dizer neste momento. Tentei procurar um episódio contemporâneo do Computer Chronicles, pois é sempre um ótimo recurso. E com certeza, eles fizeram um episódio inteiro sobre scanners em 1991. Como você pode imaginar, é uma verdadeira mina de ouro. Ele até começa com Stuart Chaffett nos mostrando um mouse de scanner. Achei que fui a primeira pessoa a cobrir isso. Parece um mouse, mas na verdade também é um scanner. É o pincel de página, scanner profissional para sistemas de mouse. E o que é único sobre este scanner é que você pode digitalizar, descer, voltar novamente, e ele automaticamente costura a imagem final para você. Agora, você pode não precisar de um scanner tão poderoso quanto este, mas com todo mundo fazendo editoração eletrônica, a ênfase crescente na exibição gráfica de informações, parece que todo mundo hoje em dia quer colocar fotos em seus computadores. E isso, claro, significa um scanner. Hoje daremos uma olhada na mais recente tecnologia em scanners nesta edição das Crônicas do Computador. Ao longo do show, eles demonstram vários tipos de engenhocas alienígenas. Há um scanner que é construído como um suporte de cópia, por exemplo, que monta uma câmera de alta resolução acima de um documento. Hoje em dia, isso é usado para dispositivos de assistência à baixa visão e equipamentos artesanais para digitalização de livros para o arquivo da internet. Mas eu não tinha ideia de que isso era uma coisa naquela época. Também vemos um desses scanners de palma que mencionei antes, que você arrasta pela superfície para copiar uma faixa estreita de um documento. Se você quiser uma página inteira, você tem que fazer 2 passagens e depois juntá-las em um editor de imagens, o que é incrivelmente inconveniente. E eu não tenho ideia de por que eles foram feitos ou por que eram populares.
Ah, certo, porque eles eram super baratos. Parece que essa categoria durou apenas 4 ou 5 anos no mercado. Eles também têm outra variedade de mesa plana invertida em exposição aqui. O documento é montado em uma mesa deslizante, que se move sob uma cabeça estacionária. Mais uma reviravolta na mesa plana. E tudo isso sugere que a indústria estava apenas jogando espaguete na parede e nada estava definido ainda. Mas eu não acho que isso seja realmente verdade, porque enquanto tudo isso está acontecendo, mesas planas de estilo moderno estão por todo lugar em quase todas as cenas, e ninguém as trata como notáveis. Então eu acho que todos esses outros designs eram realmente novidades. E até onde posso dizer, as mesas planas remontam ao início do mercado. Eu coloquei meu nariz na pedra de amolar. Usei todos os recursos aos quais tenho acesso no momento. E acredito que descobri onde os scanners começaram. A menção mais antiga que consegui encontrar é de 1984. Antes desse ponto, todos os resultados que obtive foram de um scanner de rádio ou de código de barras. Mas naquele ano, uma empresa chamada Datacopy anunciou seu modelo 700, que se parece exatamente com um scanner moderno e parece operar exatamente da mesma maneira. Agora eu posso ter 100% de certeza sobre a linha do tempo aqui, por causa da maneira como as programações das revistas funcionavam, mas parece que isso não foi o único. Quando chegou ao mercado em 1985, ele foi acompanhado por uma máquina muito semelhante de uma empresa chamada LaserFacts. Mas não consigo encontrar nenhuma menção a eles em 84. Então, acho que a cópia de dados foi anunciada primeiro. Mas independentemente de qual seja o paciente zero, este parece ser o marco zero para todo o mercado. Tenho certeza de que havia arte anterior. Tenho certeza de que vi dispositivos muito mais antigos, que poderiam mais ou menos ser chamados de scanners. Mas este foi claramente um momento decisivo. E você pode pensar que, se não pesquisou profundamente esta indústria em particular, não é tão simples quanto folhear revistas e procurar uma manchete que diga: Ei, pessoal, o estado da computação acabou de mudar. Hoje é o dia em que os scanners não existiam, e agora eles existem. Mas como se vê, isso acontecia o tempo todo. As pessoas não deram fama ao PC, ao Mac ou ao Windows 95 em retrospecto. Eles estavam estampados em capas de revistas no momento em que foram anunciados. As pessoas sabiam que estavam testemunhando quando aconteceu. E, com certeza, a computação popular publicou um artigo em meados de 85 com uma grande imagem de herói chamada processamento de imagem. O computador se torna uma copiadora que trata o assunto como uma novidade total e descreve o conceito de imagens digitalizadas como uma tendência nova e crescente antes de detalhar todas as maneiras pelas quais você pode fazer isso agora. E claramente isso ainda não estava solidificado. O primeiro produto que eles mencionam é uma coisa chamada ThunderScan, um gadget que substituiu a cabeça de uma impressora matricial e digitalizou documentos uma faixa agonizante de cada vez. Ouvi dizer que os resultados não foram fantásticos. Havia também suportes de cópia que colocavam uma pequena cabeça de scanner em uma espécie de máquina de desenho que permitia digitalizar texto impresso uma linha de cada vez movendo manualmente a cabeça. Aposto que não havia uma secretária viva que preferisse fazer isso do que apenas reeditar a maldita coisa, já que provavelmente teria menos erros de qualquer maneira. Eles também descrevem o que agora chamaríamos de placa de captura, que permitia digitalizar imagens de uma câmera de vídeo. E essas são realmente bem antigas. Fiz um vídeo sobre isso há cerca de 50 anos, quando comecei meu canal. Isso funcionou em um IBM PC original. Ele rodava sob dos dois e capturava muito lentamente imagens de vídeo muito nítidas e de um bit. Coisinha encantadora. E não vamos esquecer, é claro, as constantes menções ao reconhecimento óptico de caracteres. Não posso exagerar o quão popular isso foi. Na verdade, um ano depois, a revista PC observou que dos muitos scanners que aparentemente apareceram em 85, uma boa parte era incapaz de ler gráficos. Eles escaneavam a página como qualquer outra máquina, mas apenas entregavam texto digitalizado ao PC. E isso faz todo o sentido. Mais uma vez, por causa do problema de memória, eles estavam fazendo o OCR interno ao PC. Não precisava armazenar a página inteira em buffer em alta resolução antes de poder converter. Ah, e eles também mencionaram que o único scanner que podia fazer as duas tarefas em 85 era o Datacopy 700. Se você tiver um desses, envie para mim. Mas voltando ao 85, escondido entre todo esse espaguete jogado, está um parágrafo intitulado Scanners de mesa. E ele descreve o conceito como se fosse totalmente novo. Ele detalha exatamente como essas máquinas eram dispostas, como se fosse para alguém que nunca tivesse visto uma antes. E estabelece sua principal vantagem, que você pode escanear livros sem desencaderná-los. Ele também diz que havia apenas 2 dispositivos desse design, o Datacopy e o LaserFacts. Então, parece que tenho uma confirmação independente de que esses foram o início do mercado. Mas foi uma faísca que pegou rápido. Em 86, as revistas estavam fazendo resumos completos de scanners com dezenas de modelos, embora, curiosamente, muito poucos imitassem o Datacopy. Eu presumi que seria amplamente clonado, mas parece ter levado 1 ou 2 anos para que isso acontecesse. Tudo neste artigo de 1986 parece ser um design de alimentador de folhas de 87. No entanto, havia tantos scanners que a revista PC teve que dedicar metade de seu especial de editoração eletrônica apenas para analisá-los. E as mesas planas estavam aparecendo em grande quantidade.
Havia o Haltech Scan Master, o Microtech MSFI, o HP Scanjet. Reconhecemos esse nome. Não? Deve ser uma coincidência. Apenas 2 anos após seu início, o mercado havia aquecido tão rápido que todos estavam entrando, experimentando de tudo e oferecendo qualquer coisa. A revista PC tinha uma barra lateral sobre scanners ultra high-end que podiam fazer 1000 dpi e melhor, e custavam quase 100 grand. Até a IBM me colocou os pés na água. Foi assim que descobri que eles já tinham feito scanners de mesa a propósito, e assim aprendi sobre o fantasticamente feio Ideascan 2000. Você pode defender essa coisa se quiser, eu suponho, mas é seu dinheiro. Mas junto com todas essas mesas planas havia ainda mais máquinas alimentadas por folhas. E como se viu, uma quantidade enorme ainda tinha que ser alimentada, uma folha de cada vez. Os ADFS ainda não eram realmente uma coisa. Agora isso é estranho pra mim, porque se eles não fossem automatizados, por que tantas pessoas os estavam comprando? Quer dizer, sem a automação, uma mesa plana não era mais difícil de usar e muito mais flexível. Então, qual era o ponto? Bem, a InfoWorld resumiu. Custo pelo menos em 1988, eles eram 20% a 25% mais baratos em média do que uma mesa plana. Agora não sei por que isso acontece. Sei como ambos os designs são construídos internamente. Não parece realmente uma mesa? Seria muito mais complexo. Então meu palpite é que mover a cabeça em vez do papel exige maior precisão. Então, de qualquer forma, uma pergunta já foi respondida. Alimentadores de folhas nunca foram de última geração, mas já foram bem comuns. Assim, o scanner cinza para computador parece ter sido simplesmente tremendamente ultrapassado para sua época. E eu não ficaria surpreso em saber que é, na verdade, um design de 86 ou 87 que a Scan comprou e continuou produzindo, já que não havia muitas outras opções para competir no mercado em rápida consolidação. Voltando aos alimentadores de folhas, ainda estou meio surpreso que os ADFs eram tão raros, dada a utilidade deles. Acho que a tecnologia para o funil automatizado ainda não havia se tornado uma mercadoria, mas deve ter acontecido logo depois, porque em 1989, o design moderno do ADF híbrido se tornou extremamente difundido. Cada mesa plana no resumo de scanners daquele ano listava um alimentador automático de documentos como uma opção, embora por algum motivo a Canon Novis 30 tenha sido a única que eles fotografaram com ele instalado. Também menciona que o mecanismo de digitalização Novis 30 também foi usado no HP Scanjet Plus, também foi usado no HP Scanjet Plus. Essa coisa continua surgindo. O que é? Bem-vindo ao Computer Chronicles. Eu sou Stuart Shifai e comigo esta semana está Heidi Roizen, presidente da Teammaker Software. E temos aqui o scanner HP Scanjet Plus. É incrível pensar que foi há apenas 4 anos. Na verdade, o HP Scanjet original foi lançado, o que realmente meio que lançou o negócio de scanners. Eu teria chamado o Datacop 700 de Motorwagen, de patente de Ben da indústria, se alguém tivesse me perguntado. Mas se acreditarmos em Stuart, esse rótulo realmente pertence ao HP Scanjet. Isso faz com que o Scanjet seja mais o modelo T. Não foi o primeiro, mas foi barato, adorado e só veio em preto monocromático. Ou seja, tanto a Scanjet quanto a Plus eram apenas em tons de cinza, mas aparentemente a Plus era melhor que sua irmã mais velha em todos os aspectos, porque os elogios a essa coisa eram incomumente onipresentes. A revista PC cobriu isso em seu resumo de agosto de 91. Apesar de já ter, eu acho, 2 anos e uma recomendação brilhante, parece um eufemismo. Eles começam dizendo que alguns produtos fazem coisas maravilhosas, mas tornam sua vida miserável no processo. Depois, há aqueles como o HP Scanjet Plus, que lhe dão todo o poder sem nenhuma dor de cabeça. Eles elogiam o software de configuração e a natureza sem ferramentas da máquina. Eles amam sua qualidade e sua velocidade, e concluem que é o scanner em tons de cinza para comprar. O Plus foi avaliado ano após ano assim. Foi um pivô, uma referência para outras máquinas. Quer dizer, diabos, ele tem seu próprio livro inteiro, certo? Então não é surpresa que um fabricante menor o imitasse. Pelo que sei, os grandes fabricantes fizeram isso. Nos primeiros dias da computação, os padrões, de fato, estavam por todo lugar. Placas de vídeo eram compatíveis com EGA ou VGA, modems eram compatíveis com RAID, unidades de disquete eram compatíveis com Shugart, e assim por diante, e assim. Nenhuma dessas eram especificações abertas oficiais. Mas sempre que uma empresa produzia um produto seminal que vendia em massa e definia novos recursos para a plataforma, ele passava por engenharia reversa e era consagrado como um padrão que várias empresas, grandes ou pequenas, imitavam. Tornar seu scanner compatível com o Scanjet significava que ele funcionaria com a maioria dos softwares, uma vantagem real em uma era anterior às camadas de abstração de hardware. O Scanjet Plus era aparentemente onipresente o suficiente para se tornar um desses padrões, e isso provavelmente porque era extremamente barato para seu nível de desempenho. Não que fosse barato. O scanner em si custava $1.100 o alimentador de documentos ou o kit de interface. Eram $500 a mais, e isso me confundiu. Por quê? Espere, o kit de interface? Não é o cartão? Você não precisa disso para usar o scanner? Parece muito dinheiro. E por que seria opcional? O que você vai fazer sem isso? Bem, acontece que eu estava errado antes, e cara, isso nunca aconteceu antes.
Tenho certeza de que o pacote de interface é na verdade um eufemismo estranho para o software. E o Scanjet não precisava de um cartão de interface. Aqui está uma foto da parte de trás de um Scanjet Plus. Você vê aquela porta rotulada como paralela. Se eu tivesse certeza de que eles não queriam dizer uma porta paralela de PC, mas acho que eles realmente querem. A revista PC diz que a principal diferença entre o Scanjet e o Inori 30 era que o produto da Canon usava uma interface SS, enquanto a HP usava uma porta paralela bidirecional. É assim que a IBM chamou a porta de impressora ligeiramente atualizada. Eles adicionaram a linha PS2 e eu tive dificuldade em obter informações firmes sobre isso. Mas parece que a atualização aumentou a velocidade da porta em cerca de 3 vezes para cerca de 150 kb. O Scanjet poderia ter sido o scanner mais rápido em todo o resumo da revista PC. Apesar de eu ter... Sim, não. Eu adoro passar 25 anos pensando que sei o que algo é antes de descobrir que na verdade são 4 coisas diferentes. Com certeza me faz parecer inteligente quando digo coisas. Concluindo, o Scanjet Plus foi o padrão ouro de digitalização por anos. Se você quisesse tons de cinza, que era um desejo tão difundido que o resumo em questão cobre apenas tons de cinza. Mas e as cores? Quando isso entrou em cena? Meu palpite inicial era que os tons de cinza nunca foram o estado da arte. E isso pode surpreendê-lo porque parece um passo natural. Você começa monocromático e depois atualiza para colorido, certo? Aconteceu com o filme, aconteceu com a TV, acontece com todas as tecnologias de imagem. Ou pelo menos parece que sim. Tipo, ok, vou te dar isso. Parece um passo natural. Esta é uma câmera de vídeo de consumo muito antiga, de cerca de 1978. Foi feita pela RCA e é tão antiga que nem usa um gerador de imagens de estado sólido. Ela é construída em torno de uma coisa chamada videotubo. Uma dessas é como um CRT que funciona ao contrário. Ok, bem, é literalmente um CRT, mas captura imagens em vez de produzi-las. Esse foi o estado da arte por várias décadas. E esta câmera é de fato preto e branco. Ela não pode fazer cores porque seu tubo não é colorido. Mas isso era apenas uma questão de custo. Em 1978. Por outro lado, houve um tempo em que todas as câmeras de vídeo eram assim. Em 1952, eles simplesmente não tinham descoberto como colocar cor nos tubos. Assim como em 1912 ninguém sabia como fazer filme colorido. Então é fácil dizer que as tecnologias de imagem começam em preto e branco e depois se tornam coloridas. É sempre assim, certo? Bem, não exatamente. Não aconteceu assim com os CCTs. Não tenho conhecimento de nenhuma câmera de vídeo com um sensor monocromático de estado sólido sendo vendida ao público em geral, exceto talvez a PCI-CL 2000. Mas isso era um brinquedo e não tenho certeza se o sensor era realmente monocromático. Por outro lado, os primeiros modelos que conheço eram coloridos. Na verdade, pelo que li, os engenheiros tinham sensores coloridos funcionando nos anos 70, anos antes de alguém colocar um MEM em uma câmera de produção. E acho que isso funcionou devido ao ritmo rápido da tecnologia de silício. Quero dizer, obviamente os fabricantes de CCD teriam desenvolvido os imaginadores profissionais primeiro. Mas uma vez que eles descobriram a litografia para os chips de nível de transmissão, provavelmente foi relativamente fácil cortar a resolução pela metade, excluir 50% dos sites de fotos e produzir um produto de consumo mais barato. E tudo isso já havia acontecido na época em que os primeiros scanners foram lançados. As primeiras câmeras CCD de consumo foram vendidas em 1983 e se tornaram quase universais alguns anos depois. Então, por que eles estavam fazendo sensores monocromáticos em 1985? Bem, não tenho certeza, mas posso imaginar que tem a ver com a economia dos CCDs lineares. Esse é o tipo de imaginador usado em scanners. Aqui está o da Epson, que eu desmontei antes para referência. Não se preocupe, todos eles parecem exatamente iguais. Você pode ver que o sensor é largo, mas muito curto. Isso porque ele captura apenas uma única linha por vez, portanto, linear. Tem 2.600 pixels de largura, mas apenas 1 pixel de altura. Agora, essa abordagem obviamente só é útil para scanners. O assunto fica perfeitamente parado para que eles possam capturar a imagem lentamente por linha, ao contrário de uma câmera normal que precisa capturar a imagem inteira de uma vez. E claro, eles também são úteis em máquinas de fax que, como a Wikipédia nos diz, foram os progenitores dos scanners. Citação necessária. Mas ainda assim, é uma sugestão interessante. E provavelmente é verdade. Eu sei como o scanner foi inventado? Não. Eu acho que alguém na Datacopy olhou para uma máquina de fax e disse: "Ei, e se a conectarmos a um PC?" Sim, sem absolutamente nenhuma prova. Eu simplesmente considero isso um sinal de que isso aconteceu. Claro que aconteceu. As máquinas de fax estavam por toda parte e inúmeros nerds devem ter tido esse pensamento. A Datacopy acabou de fazer isso. Na verdade, embora os scanners em escala de cinza estivessem disponíveis no primeiro dia, havia, na verdade, um segmento de ponta ultra baixo que rapidamente se desenvolveu cheio de scanners que eram limitados a uma cor de pitch. E isso é especulação total. Mas eu diria que você provavelmente poderia comprar 2/3 de uma máquina de fax como uma unidade pré-montada.
Tudo lá, completo com um digitalizador de baixa qualidade. Você deveria colocá-lo em uma caixa de plástico e colocar seu próprio front-end de telefone nele. Mas essas empresas compraram essas e simplesmente colocaram uma interface paralela ou SSI nelas e mantiveram o digitalizador de baixa qualidade. Agora não posso provar nada do acima como eu disse, mas vamos apenas assumir que é tudo verdade que os scanners em 85 eram azarões comendo as sobras da mesa da máquina de fax. Então, faz sentido que os únicos sensores que eles poderiam obter seriam monocromáticos. Mas 2 anos depois, isso não era mais verdade. Este era um grande mercado, aparentemente pendurado nas caudas da explosão da editoração eletrônica, que foi avaliada por algumas fontes em bilhões de dólares por ano. Com grandes fabricantes como a Hewlett-Packard no jogo, certamente eles tinham influência para fazer sensores coloridos. Ou talvez apenas fazer alguns eles mesmos. Mas isso nunca aconteceu porque não precisava. Tenho andado em volta do arbusto em relação a esta última pergunta, porque todos nós já sabemos a resposta. Sabemos disso porque é a opção mais engraçada possível. Os scanners coloridos existem desde o primeiro dia. Claro que existem. Você sabia disso no seu coração. Vamos ser realistas. Quando os scanners existiram, não era 1952 ou mesmo 1978. A cor era coisa do passado. Todos esperavam por isso. Ninguém iria. Bem, acho que é apenas preto e branco. Talvez algum dia. Aquele fax, a laser que supostamente saiu junto com a cópia de dados, seu nome de modelo real era o Scan Spectra. E você pode adivinhar o que isso significava. Ele fazia scans coloridos em sabe-se lá que profundidade e resolução. Mas claramente a escala de cinza nunca foi realmente o estado da arte. Ele simplesmente dominou o mercado por um tempo porque era muito mais prático. Quer dizer, nem vamos nos prender à questão da RAM novamente. Na verdade, sim, vamos fazer isso. Com apenas 8 bits por pixel, uma digitalização a cores teria 8 megas. Agora eu não sei o que você teria feito com isso em 85, então boa sorte aí. Mas mesmo 8 bits não são tão úteis em cores. Se você vai se dar ao trabalho de desperdiçar memória e poder computacional, você realmente quer muito mais. Idealmente 8 bits por canal, 24 bits coloridos. Isso produziria um scan monstruoso e assustador de 24 megabytes. E eu não acho que nada poderia ter funcionado com isso na época. Portanto, a cor tinha valor limitado. Mas mesmo assumindo que você tivesse uma estação de trabalho Dreadnought de $40.000, a cor também era incrivelmente inconveniente para escanear em primeiro lugar. Juntando-se a nós agora para demonstrar 2 tipos diferentes de scanners estão Serge Timoshev da Logitech e também conosco Larry Luneta da Aver. O elemento básico de um scanner de mesa é a câmera, e é muito parecido com o elemento que você encontra em uma máquina de cópia do dia a dia. E qual é a diferença entre uma varredura em preto e branco e uma varredura colorida? Eles são como, uma varredura em preto e branco pega a luz conforme ela sai da imagem. Uma digitalização colorida usa uma sequência de filtros vermelho, verde e azul para produzir uma imagem colorida de 24 bits, muito parecido. Uma televisão usa uma arma vermelha, uma verde e uma azul. Os primeiros scanners tinham que escanear em 4 passagens, trocando os filtros de cor a cada vez, até que a máquina construísse uma imagem colorida completa. 4 aparentemente, porque além de vermelho, verde e azul, eles também faziam uma passagem preta, presumivelmente sem filtro. Não sei por que eles precisavam disso, mas precisavam. E isso significa que levaram mais de 3 minutos para digitalizar uma única página. E repare, a propósito, que esse clipe é mais uma vez do nosso episódio de 1991, das Crônicas do Computador. Então era assim que estava sendo feito no primeiro dia. E ainda é assim que estava sendo feito 6 anos depois. Aparentemente não foi feito muito esforço para resolver esse problema. Presumivelmente porque as pessoas que precisavam de cor o suficiente para aturar arquivos de 24 megabytes também estavam dispostas a esperar. E esta é mais uma razão pela qual as pessoas continuaram comprando scanners em escala de cinza. Eles eram muito mais rápidos, mas a situação estava prestes a melhorar. O espaço em RAM e disco rígido estavam ficando mais baratos, e as GIS de alta resolução estavam se tornando mais comuns. Os fabricantes puderam ver que a cor estava prestes a se tornar muito mais útil. Então eles começaram a trabalhar e encontraram maneiras de torná-la prática. No final de 91, você podia comprar scanners coloridos de passagem única, que, como o nome sugere, podiam fazer uma página inteira a 600 dpi, ou mais em cores em 130 segundos de digitalização. E embora isso obviamente se tornasse universal, 4 anos depois ainda havia anúncios vendendo scanners coloridos de passagem única. Nem sei se os multipass ainda existiam. Eu acho que a dor dessas varreduras de 3 e 4 minutos realmente pegou nas pessoas. Então a digitalização colorida se tornou tolerável, mas as soluções não eram o que você pensaria. E eu digo soluções porque, na verdade, havia várias abordagens diferentes. A ideia da Epson era usar 3 fontes de luz diferentes e colocar os filtros de cor nelas. Então, eles rapidamente oscilavam entre elas, conforme a cabeça se movia para baixo na página. Então, basicamente, ele ainda fazia 3 passagens, mas as intercalava, o que economizava muito tempo. A HP, por outro lado, usou uma solução bizarra com um CCD monocromático de 3 linhas e um conjunto do que acredito serem prismas dicróicos que dividiam a imagem em seus componentes de cor e colocavam cada um em um sensor separado.
Isso é realmente melhor ilustrado naquele vídeo de tangentes tecnológicas que mencionei anteriormente. Então, confira se quiser ver mais detalhes. É bem maluco. Cara, o passado era um lugar selvagem, certo? Graças a Deus que todo esse truque só era necessário há 30 anos. E nós superamos isso. Sim. Não superamos. Não superamos. Você sabia disso? Pesquisei várias folhas de dados de sensores modernos e a maioria delas parece ser um design trilinear. Esse é um único módulo que contém vários sensores individuais de linha única. Isso é muito parecido com a primeira abordagem de cor da RPS, exceto que cada um tem um único filtro colorido em todo o seu comprimento. Você tem uma faixa vermelha, uma faixa verde e uma faixa azul, todas empilhadas verticalmente e marcadas com a mesma imagem colorida. Coloquei a da Epson que desmontei no microscópio, e você pode ver isso claramente. Parece ter 2 de cada linha por algum motivo, mas o princípio é o mesmo. É a abordagem da HP apenas invertida. Por que dividir a imagem com prismas caros quando você pode simplesmente colorir os 3 sensores? Honestamente, meio surpreendente que ninguém tenha pensado em tentar antes. Então, no final, a abordagem da HP basicamente venceu, exceto onde a da Epson venceu. Não sei exatamente como o primeiro scanner de uma passagem deles funcionou. Ele tinha 3 tubos fluorescentes que viajavam cabeça de digitalização, ou eles ficavam no lugar e refletiam a luz? Não sei, mas tenho certeza de que era complicado, o que teria impedido que se tornasse uma solução barata. Mas com os LEDs RGB sendo baratos e abundantes hoje em dia, há de fato toneladas de scanners que ainda usam a abordagem sequencial de campo da Epson, como este Epson. Por exemplo, luzes piscando acendem em 1 segundo. A propósito, haverá um som quando elas acabarem. Este é um scanner alimentado por USB, e como muitos outros, parece usar LEDs brancos simples. Mas se filmarmos em uma taxa de quadro super alta, descobrimos que ele está realmente piscando rapidamente entre vermelho, verde e azul, exatamente da mesma forma que faziam décadas antes. E isso sugere que este ainda tem um sensor monocromático. E acho que muitos scanners ainda têm. Agora, certamente isso não é necessário, certo? A tecnologia certamente avançou a ponto de podermos colocar os filtros diretamente no CCD. Mas bem, para começar, muitos deles não são mais CCTs. Existe algo chamado sensor de imagem de contato ou CIS, que eu nem entendo. Então, nem sei se você poderia fazer isso com eles. Mas mesmo os trilineares parecem excessivamente complexos. Por que esse negócio de 3 listras? Por que não usar uma grade Bayer como uma câmera normal? Bem, aqui está a questão. Dada a opção, nenhum designer usaria um filtro Bayer. E sempre que possível, eles não usam. Você sabia que eu disse antes que ninguém nunca vendeu uma câmera com CCD monocromático para o público em geral? Sim, isso foi praticamente uma mentira. Eles venderam um tom sensitivo. Esta é apenas uma pequena seleção das minhas várias câmeras de 3 chips. Cada câmera nesta mesa, que foi vendida para profissionais, amadores de ponta e apenas consumidores diretos, não tem apenas um, mas 3 CCTs monocromáticos. Bem, muitas delas provavelmente são CMOS, mas quem está contando? O que quero dizer é que nenhuma dessas câmeras tem filtros Bayer em seus sensores. Em vez disso, cada uma tem 3 sensores separados conectados a um bloco de prismas dicróicos que dividem a imagem em suas cores componentes e colocam cada um em um sensor diferente. Há um eco aqui. Ah, certo. Foi exatamente assim que descrevi o mecanismo do scanner colorido RPS. Eles não inventaram uma nova maneira de fazer as coisas. Eles apenas adotaram uma prática de longa data que remonta aos primórdios da televisão colorida. Foi assim que aconteceu em 1954, com as primeiras câmeras de TV coloridas usando apenas tubos em vez de chips. E foi assim que foi feito em 1983 com as primeiras câmeras profissionais de estado sólido. E ainda é assim que é feito agora, porque é a única maneira correta de fazer. Na verdade, nunca inventamos um sensor de imagem que detectasse comprimentos de onda de luz. Todos os sensores de imagem de estado sólido ou não são na verdade monocromáticos. A câmera do seu telefone é uma câmera em preto e branco. Ele só consegue detectar cores porque tem uma grade Bayer, um pequeno conjunto de filtros coloridos sobre o sensor que faz com que cada detector de luz ou local de foto receba apenas uma cor primária. A rede Bayer foi uma invenção brilhante. Ela nos permitiu fazer pequenos sensores de imagem única que podiam detectar cores completas, mas eles são intrinsecamente falhos. Eles amostram vários pontos distintos e os mesclam em um único pixel finalizado. Isso, invariavelmente, introduz mais e outras aberrações que são impossíveis de corrigir completamente. Ficamos muito bons em fingir com processamento de imagem, mas isso nunca pode ser corrigido completamente. Usar 3 sensores separados corrige isso perfeitamente. No entanto, todos os 3 componentes de cada pixel são amostrados exatamente no mesmo ponto. Então, as cores se empilham perfeitamente, sem moiré ou aliasing. Tem sido o padrão ouro para imagens profissionais por quase um século, e como é uma questão de física, será pelo resto do tempo, a menos que o Foveon de alguma forma volte.
A única razão pela qual fazemos câmeras de sensor único é devido ao custo, bem como ao espaço. Não seria possível colocar uma câmera de 3 chips em um smartphone, mas se alguém fizer isso, me avise. Mas mesmo que não estejamos falando de algo tão pequeno, 3 sensores ocupam muito espaço. É por isso que ninguém nunca tentou fazer isso com uma ECR digital. Ninguém nunca tentou isso porque seria simplesmente bobo. Mas os scanners estão em uma posição única. Não importa o quanto tempo passe, eles ainda capturam apenas uma linha por vez, então seus sensores permanecem pequenos e simples. Pelos padrões modernos, um sensor linear de 1200 dpi precisa ter apenas 10.000 pontos de largura. Isso é troco. Colocamos sensores com 6 milhões de pontos em uma câmera apenas para rir. Adicionar 2 linhas para aumentar esse número para 30.000 não custa nada e não o torna realmente maior. Então foi o que eles fizeram. Seu scanner de mesa de $90 é, portanto, superior a qualquer câmera digital que você já tenha manuseado em termos de fidelidade de cores. E sim, isso inclui esta. É de 1995. Todas as apostas estão canceladas. Então, agora temos a peça final do quebra-cabeça. A escala de cinza nunca foi de fato o estado da arte. Era apenas uma opção prática para a maioria das pessoas durante os primeiros anos da tecnologia. Mas foi um apogeu com uma cauda longa. Embora a edição de agosto de 91 da revista PC tenha dito que havia muitos scanners coloridos acessíveis no mercado, eles não cobriram nenhum. Esse resumo continha apenas modelos em escala de cinza e incluía uma barra lateral sobre como a cor ainda não estava pronta. Eles tinham certeza de que o hardware estava maduro, mas o software não estava lá. E mesmo em 94, quase 10 anos após os primeiros scanners coloridos chegarem ao mercado, eles comentaram que, no passado, os scanners de 24 bits eram caros, limitados e difíceis de usar, o que implicava que aqueles dias tinham acabado de acabar. E o mesmo artigo começa com a observação de que até recentemente poucas pessoas tinham um PC que pudesse lidar com digitalização colorida. Então não é surpresa que as máquinas não estivessem recebendo a atenção que mereciam. Agora, os saltos no desempenho do PC, no início dos anos 90, tornaram a digitalização colorida muito mais relevante e, de fato, eles cobrem vários scanners coloridos nesta edição. Mas mesmo assim, ainda havia batalhas a serem travadas. Felizmente, a frente do software não era uma delas. Como vimos anteriormente, os scanners em 91 ainda exigiam suporte específico para aplicativos. Mas isso acabou bem rápido. No início de 92, vários fabricantes se uniram para desenvolver uma API de digitalização multiplataforma chamada Twain, e ela foi rapidamente adotada. De acordo com todos os relatórios, basicamente corrigiu a situação de compatibilidade da noite para o dia. E acredito que ainda seja muito usada hoje. Mas por outro lado, havia muitos scanners realmente ruins no mercado naquela época. Você sabe que uma tecnologia está realmente madura quando o mercado está cheio de preenchimento comum, como os amigos do computador AV660? Um Toshiba reembalado com desempenho completamente mediano. Este era realmente um tema comum. Lá em 89, a revista PC observou que a maioria dos scanners era baseada em um punhado de mecanismos, e eram funcionalmente idênticos. Pelo menos um revisor reclamou que isso tornava os resumos difíceis, já que eles tentavam comparar 15 scanners apenas para descobrir que 8 eram literalmente a mesma unidade. Eu não ficaria surpreso. Foi a mesma história com meu velho Agva ruim. Provavelmente era um produto de nível D descartado por alguém, renomeado por uma empresa que estava lutando para encher as prateleiras das lojas. Mas mesmo esses scanners medianos geralmente faziam cores de passagem única, o que é interessante porque ainda não era universal. Reagi com choque no início, pois uma passagem ainda era um ponto de venda em 1995. Porque presumi que ela decolou imediatamente e apenas reformulou todo o mercado. Mas dei uma segunda olhada e aprendi que, embora tenha se tornado muito popular, não substituiu a abordagem de várias passagens imediatamente. Em 1994, os scanners de várias passagens eram jogadores secundários. Os designs de passagem única dominavam o mercado, mas, por exemplo, em 1995, um scanner de 3 passagens conseguiu vencer o resumo da revista PC, pelo menos no departamento de qualidade. Com 3 minutos e meio por digitalização, eles ainda achavam difícil recomendá-lo totalmente. Mas o ponto é que essa abordagem ainda tinha alguma relevância 4 anos depois de aparentemente ter se tornado obsoleta. Mas tenho quase certeza de que esse é o limite. A InfoWord menciona o conceito de varredura de 3 passagens em 1996, mas eles não têm nenhum exemplo naquele ano, e não consegui encontrar nenhum mais novo. Parece que nasci tarde o suficiente para perder essa miséria em particular. Desculpe a todas as pessoas que não estavam. Parece um problema de habilidade. A digitalização multipassagem realmente teve um último urra após 95, mas para um propósito totalmente diferente. 5 anos depois, em 2000, a Canon produziu pelo menos 2 scanners usando um sistema chamado Veros. Eles tinham sensores de 600 dpi, mas realizaram 2 passagens e deslocaram fisicamente o sensor entre elas para obter um resultado de 1200 dpi. Por que eles fizeram isso, eu não tenho ideia.
A Epson vendeu um scanner de 1200 dpi no mesmo ano, que fez um trabalho melhor em uma única passagem e custou menos. E parece que apenas 2 scanners Veros foram vendidos. Então parece que eles abandonaram isso rapidamente, em favor de abordagens convencionais, e isso parece ter sido o fim da era multipassagem, pelo menos no mercado geral. Para ser claro, embora eu esteja fazendo muito barulho sobre isso, é apenas porque eu nunca soube que isso aconteceu, mas duvido que a maioria das pessoas soubesse. Mesmo na época, provavelmente não teria incomodado muitos consumidores. Se você estiver usando um scanner para trabalhar processando dezenas de documentos por dia, então sim, uma digitalização de 3 minutos vai te incomodar pra caramba. Mas se você estiver apenas digitalizando uma foto de família ocasional ou algo assim, não vai se importar tanto. 30 segundos, 3 minutos, 30 minutos. Realmente não importa, desde que a coisa seja barata e funcione. Então, para reafirmar minha tese, o scanner como conhecemos, o onipresente scanner colorido de mesa, existiu desde o primeiro dia. Velocidade, custo, tamanho e resolução melhoraram muito, e isso os tornou mais acessíveis e convenientes. Mas funcionalmente não há nenhuma diferença real entre uma digitalização de espectros de fatos a laser e uma perfeição Epson. E é estranho ver uma indústria simplesmente surgir assim. Os scanners simplesmente surgiram há 40 anos, totalmente formados. Os fabricantes acertaram o pouso instantaneamente e então tiveram que passar 10 anos trabalhando muito abaixo de seu nível de habilidade, simplesmente porque ninguém estava pronto para suas porções mais fortes. Isso é estranho, certo? Seria como se a Sony desenvolvesse um CD player portátil em 1974 e tivesse que esperar uma década antes que alguém quisesse comprá-lo. Mas também explica por que esse é um problema tão resolvido. A parte que eu estava dizendo antes sobre scanners serem chatos não era estritamente verdade. Quer dizer, eu já fiz pelo menos 3 vídeos diferentes sobre scanners estranhos, dependendo de como você conta. E um amigo meu realmente tem um desses scanners de tambor de filme, e acredite em mim, é emocionante. Se eu clicar aqui, caramba, você precisa de um scanner com piscas? Tenho certeza de que há outras exceções por aí. Provavelmente há coisas que valem a pena falar. Mas o ponto é que, quando você diz scanner, praticamente todo mundo imagina a mesma coisa. E essa coisa está madura há tanto tempo quanto a maioria das pessoas consegue se lembrar. Porque os fornecedores têm se concentrado a laser nessa abordagem única desde que ela foi idealizada pela primeira vez, 4 décadas atrás. Isso é muito legal, se você me perguntar, e também tornou este vídeo muito mais fácil de escrever, porque eu poderia simplesmente parar em 1995 e dizer, e o resto é história, e até onde eu sei, era. Mas ainda gostaria de abordar alguns erros. Erro. Nunca tenho certeza de como pronunciar essa palavra. Eu sinceramente suspeito que há algumas informações cruciais faltando nesta linha do tempo. Se eu passasse algumas dezenas de horas na biblioteca folheando árvores mortas que ninguém digitalizou, suspeito que descobriria que a cópia de dados não originou a ideia do scanner de mesa para PC. Por todo o ar quente que gastei com isso, parece muito completo. Muito acabado para eu comprá-lo como uma primeira tentativa, especialmente com todas as revistas dizendo, consistentemente mesa, como se fosse um termo bem estabelecido lá no início dos anos 80. Eu sinto que havia algo antes disso que eu não consegui descobrir. E provavelmente, o que quer que tenha sido, veio do setor industrial. Havia scanners usados por revistas e jornais, e outros muito antes que os consumidores tivessem acesso a eles. E é inteiramente possível que o Datacopy tenha sido inspirado por eles. Mas não tenho certeza se vou descobrir. Eu vi pedaços e peças sobre esse campo e parece intimidador. Acredito que havia estações de trabalho de publicação inteiras dedicadas nos anos 80 que ocupavam metade de uma sala e faziam coisas que não seriam possíveis em um PC até o final dos anos 90. Gigantescas impressoras digitais coloridas e muitos outros instrumentos malucos. Mas está tudo completamente além da minha compreensão. Nem sei por onde começar. Eu teria que encontrar alguns periódicos comerciais e talvez um dia eu encontre. No que diz respeito ao mercado consumidor, acho que respondi a essa pergunta para minha própria satisfação. Espero que você também tenha achado satisfatório. Sei que foi muita conversa com muito pouco trabalho, mas de vez em quando sinto que a pesquisa é o ponto. O Gray Scanner para computador é como muitas coisas que tento cobrir em algum lugar entre um suporte e um prompt de escrita. Não é tão interessante em si, mas levanta muitas questões que não consegue responder sozinho. Pesquisar sobre esse dispositivo fornece muito pouca informação, mas leva a muitas outras histórias que são muito mais interessantes. Graças a este objeto confuso, agora sei um número enorme de coisas sobre scanners que de outra forma nunca saberia. E você também. Boa sorte com isso. Tenho certeza de que isso ajudará você na vida. Mas de qualquer forma, muito obrigado por assistir a este vídeo. Deu muito trabalho para montar, e tive que reescrever e refilmar várias vezes para acertar. Então, eu realmente aprecio você ter ficado por aqui para a coisa toda. Se você gostou disso e é sua primeira vez no meu canal, talvez considere se inscrever. Eu gostaria de pensar que a maioria das minhas coisas é um pouco menos seca do que isso. Geralmente é pelo menos um pouco molhado. Lembre-se de ativar as notificações também se quiser receber notificações quando eu lançar coisas. Mas se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon, como essas pessoas estão fazendo. Este é meu trabalho em tempo integral, e eu não aceito patrocínios, então eles estão pagando minhas compras, contas e aluguel.
E essa é a única razão pela qual posso fazer coisas assim. Levei 3 ou 4 semanas para desenvolver este vídeo com vários começos falsos. Mas se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa, levaria 3 meses. Então, eu realmente aprecio o apoio de todos os meus patrocinadores, porque eu simplesmente não conseguiria fazer isso sem o apoio deles. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistirem. Ah, e para meus companheiros Squares, feliz mês do orgulho.